Entrou uma pessoa que ela visitou. Que ela experimental. Essa Honey é ela experimental. Hoje, estava assistindo. Tá. Oi, Rani, tudo bem? O que você faz? Diga o microfone para mim. Olá, pessoal. Oi, Celinha, tudo bem? Caraca, qual é o funcionário agora aí? Caramba, uma hora da manhã. Vou deixar gravado com tudo. Aí você depois vê, tá? Eu já botei no popular. Você é 6 horas para frente, né? Só confere em mim. Sete, oito, 10, 11. Então, mas o teu fuso horário aí já é uma hora da manhã. Olá, pessoal. Boa noite para todos. Hoje nós estamos finalizando mais uma matéria. Né? Essa é uma matéria muito interessante, eu gosto mais dela, e ela acaba abrindo o entendimento nosso, pessoal, com relação ao exercício da psicanálise. Essa matéria também eu estou dando ela lá em Minópolis. Normalmente, eu que dou essa matéria, normalmente é a doutora Gisele, mas como ela estava em viagem, aí ele não teve como dar, e a gente foi avançando nessa matéria. Foi até importante que ontem foi levantado algumas perguntas, outras bem interessantes lá, no que tange ao exercício do terapeuta, até que ponto ele pode trabalhar, até que ponto ele pode ser fiscalizado. Eu vou estar também trazendo na caminhada aqui. E o mais importante aqui para vocês que eu coloquei o estatuto. O estatuto da SPIN, que nós, só é regido por nós, de forma direta, ela vai estar, eu vou estar explicando para vocês o estatuto. Como eu falei para vocês já de antemão, né? Uma vez vocês formados, o diploma, somente o diploma de vocês vai garantir o exercício da psicanálise de vocês. Mas é interessante que você esteja associado a uma sociedade, porque essa sociedade ela vai servir para vocês como reciclagem, igual a gente faz. Lá na Spinal tem uns 120 associados. E aí, alguns deles são de outros institutos, que entenderam que precisavam ser mentoriados, entenderam que precisavam ser reciclados. E eu falo que a reciclagem da psicanálise é reciclagem eterna. Tá? Eu estudo psicanálise desde 2010. Estudo desde 2010, tá, gente? Eu entendo que para mim não fecha o ciclo da psicanálise. Para mim não existe aquela coisa. Eu chegava para você e falava assim, para mim está fechado. Não, principalmente quando você vai abordar teóricos, né? Então, como eu estudo muitos teóricos, e aí a gente está até se aprofundando muito mais em Lacan, né? Porque eu estou sentindo uma dificuldade da galera entender Lacan. Lacan não é fácil entender. E aí eu também estou me aprofundando mais em Lacan aí para poder estar avançando. Alguns teóricos, esse ano vai começar a partir eu creio, de junho, as especializações dos 4 principais teóricos que eu vou estar trazendo, que é Freud, Jung, Lacan e Klein. Então, uma vez que vocês estejam formados ou até em formação querem fazer uma especialização nesses teóricos, cada teórico desses vão ter 5 encontros, 100% online. Tá? Então, literalmente, eu vou também estar trazendo para vocês aí. São aulas bem exaustivas em cima de teóricos. As aulas normalmente vão rodar de 6 às 10 da noite, 5 encontros de 6 às 10, só sobre Freud, só sobre Lacan, só sobre Klein. Porque aí eu vou ter tempo para poder preparar isso aí, para estar avançando vocês, né? Que foi uma petição de alguns alunos lá da SPIN, porque eles entenderam
eles entenderam que eles não conseguiram... A formação que eles fizeram não tiveram aprofundamento teórico, que é um diferencial do Instituto Queiroz também, tá? A gente fortalece muito nos teóricos de vocês. Os teóricos têm que estar muito fortes e nas abordagens holísticas, que vão também estar avançando e vai servir como suporte para vocês aí na frente na atuação analítica de vocês, que é o que eu sempre preservo muito, né? Então tem que conhecer muito, tem que estudar muito, tem que se formar bastante, tem que se aprofundar muito. E aí você vai determinar a linha. Eu, Alexandre, não gosto de fechar uma linha. Eu vou fechar, eu sou um terapeuta junguiano, eu sou um terapeuta lacaniano, eu sou um terapeuta kleiniano, winnicottiano. Eu não gosto de fechar isso aí. Eu gosto muito de sentir a necessidade do cliente naquele momento e se aprofundar no teórico e usar aquele teórico naquela necessidade. Mas, para isso, requer bastante estudo e requer uma caminhada, que todos podem chegar a esse nível de caminhada, ok? E aí, Marcelo, depois só acompanha no chat aí, tá? Só faz as perguntas no chat aí. Aí, você me ajuda aí fazendo um favor. Na página 6, eu coloquei o seguinte. Em cima, eu coloquei uma frase de Aristóteles. Embora ambos, Platão e a verdade, nos sejam caros, o dever moral não impõe preferir a verdade. Ética Nicômaco. Ética Nicômaco foi um livro de Aristóteles. Esses teóricos filosóficos, eles trabalham muito as questões de ética e moral, coisa que no Brasil hoje não tem, tá? Eu gosto de ser bem claro aqui. No Brasil não existe ética, no Brasil não existe moral, no Brasil não existe justiça, no Brasil não existe Constituição, tá? Isso aqui, quando eu falo com vocês, e tenho isso aí como utopia, tá? Eu estou filosofando. Porque, ao você analisar o cenário do Brasil, hoje não tem hoje essas questões de ética e moral, de cima e para baixo. O governo não tem essa preocupação de trabalhar isso. Tanto que algumas matérias que estão na faculdade não, no ensino médio foram tiradas, como educação moral e cívica, como filosofia, foram tiradas. E quando essas matérias têm no quadro escolar, elas são tendenciosas, elas são ativistas. Eu, na minha época, segundo grau, eu era até um pouquinho anarquista, né? Eu achava bonito a anarquia, né? E quando fui fazer minha formação de filosofia, fui entender o que era anarquia. Aí minha mente mudou. Aí, quando eu fui estudar ciência política, minha cabeça mudou totalmente. E aí era apresentado muito para a gente lá, Marx, o tempo todo. Karl Marx, meu irmão. O espírito todinho. No segundo grau todinho foi só de Karl Marx. Então, conforme você vai formando maturidade, você vai estudando, sua mente vai abrindo. Aí você vai entender o que é ética, o que é moral, você vai se aprofundando nos teóricos e você vai conhecendo todos os teóricos, todos os filósofos, para que você possa ter uma tendência sua pessoal. Tá? Como eu falei com vocês, a psicanálise ela é laica e ela é apolítica, certo? A psicanálise ela não tem de direita e de esquerda. A psicanálise ela não vai defender algum movimento, ela não vai ser tendenciosa para um lado. A psicanálise é a psicanálise. Na verdade, o pensamento de Freud ele vai ensinar você a ter um pensamento livre, um pensamento autônomo, para que você possa ter autonomia para você poder buscar ali o seu teórico, a sua linha. É o que eu curto muito hoje. Tá? Eu acho que o ser humano tem que ter essa liberdade para poder escolher o lado, mas que tenha coerência naquilo que ele escolhe. Tá? Eu brigo muito com questões que são incoerentes, tem que ser coerente. Ainda que eu até brigo de alguns professores que defendiam cada coisa louca, mas eu até brincava com os colegas. Cara, eles sustentam isso, vocês não conseguem sustentar. Então, às vezes, tem algumas teses meio loucas, até mesmo com relação à ética e moral. Eu gosto muito dos filósofos conservadores, como Platão, como Aristóteles. Eles tinham uma visão muito profunda do que era ética e moral. O próprio Sócrates, ele toma cicuta, porque ele entendeu que aquela sociedade era totalmente desviada. Ele entendia que aquele corpo dele, naquele cenário que Sócrates vivia, ele entendia que não tinha como. Então, ele ia para a metafísica. Então, ele ia metafísica para os espirituais, a espiritualidade, para os filósofos, a metafísica, para vocês poderem entender. Toda vez que o filósofo fala sobre a metafísica, a lei da física, vai ser entendido pelos religiosos como o quê? Como espiritualidade.
Porque eu falo com vocês, a nossa sociedade ela é baseada em que valores? Os valores da nossa sociedade são os valores judaico-cristão, o nosso código de direito é romano e a nossa forma de pensar é grega. Então, nós temos essas três fortes influências muito profundas dentro da nossa cultura. Tá? Quando eu falo cultura, é o modus operandi que você vai caminhar. Então, cada um vai ter essa forma de visão. Religião, judaico-cristão, a influência que influenciou tudo. Você tem o direito romano e a filosofia grega, com todas as controvérsias dessas. E baseado nisso, claro que Freud, amante de cultura grega, ele vai debruçar o que seria de ética, o que ia tratar a questão da ética e moral. Tá? A ética na psicanálise, ela permeia a relação da analista e analisando. Terapeuta, paciente, o cliente e a forma que essa relação é construída e como ocorre no setting analítico. Alguns aspectos principais precisam ser observados, tais como, primeiro, respeito. Implica na necessidade de que o analisando seja aceito pelo analista, tal como ele não é, não como o terapeuta gostaria que ele fosse. Aqui é muito interessante, né? Porque às vezes eu vejo, terapeutas, às vezes, que se colocam muito grande e eu analisando pequeno. E aí tem terapeutas, infelizmente, hoje, influenciados pelo ativismo religioso, de que determinados assuntos que são levantados na análise, ele não trata porque isso aqui não pode ser falado, isso aqui é muito promíscuo, isso aqui não é de Deus. Infelizmente, ocorre isso. Então, a análise, eu sempre falo, a análise é para poder... O conteúdo que ocorre na análise é para falar sobre tudo, tudo. Então, eu não aceito, tá? Isso é uma conversa que nós temos na SPI, eu não aceito um analista, por mais que ele tenha uma bandeira religiosa, ele deve deixar essa religião intervir na análise. Infelizmente, isso ocorre muito, né? A questão do linguajar, um montão de questões, isso não pode deixar acontecer. Você está analisando o ser humano ali, então você não está preocupado com o viés dele religioso, qual o viés dele, a segmentação que ele vai buscar com relação à sexualidade dele, com relação às questões raciais, ou xenofobia, ou tudo que for isso aí, tá? Então, o primeiro ponto é o respeito que o Freud vai falar que tem que ter com esse cliente. Esse cliente, você não tem que estar perguntando para ele qual a religião que ele tem. O que pode ocorrer é o seguinte, às vezes você tem uma religião sua específica. Esse analisando sabe qual é a religião. E aí tem uma troca profunda. Poxa, Alexandre, eu queria entender qual é a cosmovisão que o cristianismo tem com relação, já aconteceu comigo, ao culto às imagens. O que o protestantismo fala com relação ao uso das imagens? Eu sei que você é formado em teologia, e eu queria me bater uma dúvida agora, eu queria ser uma pessoa séria e tal, eu queria que você me explicasse um pouco. Aí sim você pode dar a sua visão com relação à religião que ela perguntou. Alexandre, oi? Ele pergunta. Tá? Eu também nem me aprofundo muito. E o que eu pego às vezes para ele? Agora eu estou montando muitos vídeos no YouTube, eu pego algum vídeo com relação a isso aí, eu explico para ele, ou depois eu falo com ele, para não roubar a análise, nossa, eu faço um áudio para você explicando um pouquinho, de 10 minutinhos, explicando como se deu a religião X, e mando um áudio para ele. Para a gente não perder esse momento da análise ali, que poderia ser aproveitado para uma outra situação. Só assim, somente quando ele quer muito, poxa, não, caramba, tal, explica para mim isso aqui, que isso aqui está me confundindo muito, tal. Aí você pega, eu explico um pouco da cosmovisão daquilo que ele perguntou. Vocês podem fazer isso? Pode. Mas sempre use essa pessoal depois, porque às vezes os alunos vêm com infinitas perguntas, um montão de situações que, na verdade, eles querem tirar essas dúvidas no set analítico, ou estão em transição de religião, acontece muito isso, tá? Eles são de uma religião, eu estava com um cliente de uma matriz africana, e aí ele se encontrou, né, com Jesus, ele citou Jesus, e ele estava explicando qual era o conflito religioso, de que a postura que ele tinha lá na Umbanda e qual a postura que ele deveria ter. Eu falei, cara, isso aí, você procura a sua igreja, né, procura o seu líder religioso, e aí ele, no discipulado, ele teria que dar essa aula com você. Se tiver a descartada escola dominical, né, que não tem mais hoje, né, a escola dominical, e aí se tivesse, você vai lá, mas você procura o seu líder, o seu discípulo hoje, e puxa essa informação com ele. Mas qualquer coisa eu te mando um áudio depois de 10 minutos explicando para vocês o que é isso, o que é aquilo. Isso é importante, porque às vezes acontece isso é normal, tá? Eu nem encaro isso como de respeito, às vezes até por curiosidade
do analisando, ele vai fazer perguntas para vocês mediante a curiosidade que eles possam ter. E vocês sejam sutis, discretos e elegantes na hora que vocês possam responder isso aí. Não, porque assim, às vezes eu posso perder conteúdo de análise. Às vezes tem uma hora para poder falar análise ali, e aí às vezes eu sei que eu sou muito teórico às vezes, por causa da minha docência, e às vezes eu vou entrar na teoria ali, meu camarada, aí acabou, você perde 20 minutos, 30 minutos da análise. Aí seria interessante, eu gravo um áudiozinho e vou explicando para ele o que eu percebo, o que a Para eu história ler diz, mais alto, é só botar o zoom? E o que na verdade, cada teórico vê. Tá? Por isso que eu falo do respeito. Segundo ponto, empatia. Essa terminologia é composta por duas raízes. Dentro, e patos, sofrimento. Tá? Que é a capacidade do analista colocar-se no papel do paciente. Legal, né? Eu botei a etiologia da palavra empatia para que você possa entender. Eu gosto muito das terminologias originais. Porque o que é o empatos do grego? Eu estou dentro do teu sofrimento. Olha como muda o conceito, né? Então, o terapeuta ele fica dentro do sofrimento do analisando. E aqui também eu tenho uma controvérsia. Não sou daqueles analistas que acham assim, eu estou aqui e eu não tenho vínculo nenhum emocional com a Ancelinha. Não existe isso. Oi. Tem que ver aqui eles, porque às vezes tem que ver se eles abriram o áudio deles, né? Deixa eu perceber aqui, deixa eu ver aqui, peraí. O fone tá ok, alto-falante ok. Meu amor, posso dizer? Qualquer dúvida você pode ensinar. Quando você for juntar tudo, dá um pulinho aqui atrás. E o engraçado é que... Vê agora aí. Você tá todo mundo me ouvindo agora? Aqui, ó. Quem tá me ouvindo, dá um ok. Faz a mãozinha assim. Ok. Tá, ok? Confirma aí, ok? Quero escrever aqui, amor. Eu perguntando quem tá me ouvindo, dá ok. Eu quero escrever. Galera, só fecha o microfone para mim, tá? Senão eu vou ter que passar o rodo geral. Marcela, tá ok, tá? Tá ok. Ok? Vamos lá. E aí, entenderam o termo empatia? Eu estar dentro do sofrimento do analisando. Eu não estou sofrendo com ele, tá? Eu não estou ali, tá contando a história, eu vou chorar junto. Pode acontecer? Pode, gente. No início da carreira acontece tudo. Já aconteceu comigo isso aí, de eu estar mal na situação, de olhar ali, cara, engasgar, a lágrima vir, você puxa para dentro e tal. É normal, isso mostra que você é um ser humano, tá? Então, eu também não acredito nessa tábua fria, essa zona cinza, que alguns terapeutas chamam dessa zona cinza. Eu tô aqui, meu irmão, o cara tá morrendo, chorando ali, eu tô sentado para mim, ó. Então, se ele for psicopata, aí se ele for um terapeuta psicopata, aí sim ele consegue ter um nível de empatia, ele não consegue ter empatia pelo cliente. Mas uma das coisas chamada transferência é normal, tá? O que é transferência? O cliente vê você como uma grande referência, como um objeto de admiração, normal. O que é a contra-transferência? Quando você olha para o cliente, você se compadece com ele, tá? Outra... Oi. Transferência. Eu estou te atendendo, você está disparando sobre mim. Expectativas, um montão de coisa, confiabilidade, normal, tá? Sua comigo. Não pode ter minha com você. Então, entrar no teu problema e chorar junto contigo, compadecer com você. Contra-transferência se chama, tá? Você vai usar muito tempo assim, fulano contra-transferenciou. E o que é contra-transferenciar? Às vezes, eu dar uma opinião própria no caso que você está me passando. Tá? Isso aí vira conversa de bar, vira conversa paga. Então, eu não posso dar uma opinião minha própria, porque às vezes as pessoas acontece muito isso. Na análise, começa a virar bateção de papo. E não acontece, não pode acontecer isso. Eu fazia análise de uma psicanalista
Sendo que esse menino estava indo muito bem, tipo assim, tá evoluindo muito, sabe? Só que chegou num ponto que ela só queria, na minha terapia toda, que ela só queria que o meu ex-marido virasse cliente do marido dela. Aí é Ela complicado, ficava né? o tempo todo, ela mandava o contato dele, que era contador, que o meu ex-marido tinha que legalizar as empresas, não sei o que, tinha que ser o marido dela. Aí é código de ética, né? Infelizmente, as pessoas, às vezes, elas não entendem. Às vezes não tem uma aula como essa. Então, eu vou falar um pouco sobre isso aqui também, né? Essas questões de fazer negócios com analisando. É muito complexo. Tem que ter um nível de maturidade muito grande para você trabalhar isso aí. Então, dificilmente se fala sobre negócios em terapia. Se fala em negócios em mentoria. Você fala super diferente. Pode. Se você, o psicanalista, se sentir atraído por você? Cara, normal. 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 Não, aí eu vou te falar uma coisa. Vai depender muito do manejo do terapeuta. O paciente desejado pelo analista, Freud falava que era comum. Porque a pessoa que está ali é um objeto de desejo, não só desejo sexual, admiração, respeito. E aí o terapeuta ele tem que fazer esse manejo. Eu também não sou daquela linha do cara chegar, levanta aqui, você não presta, você quer lá. Eu acho esse radicalismo errado. Conheço colegas que fazem isso. Mas eu acho que é super interessante você manejar o cliente e falar assim, cara, só vamos começar. A expectativa que você está tendo com relação a isso aqui é errado. Eu te entendo, eu percebo que você tem uma dificuldade com a estrutura masculina ou feminina. Eu sei que você não está acostumado a estar diante de uma mulher falando e essa mulher te ouvindo. Eu acho que o terapeuta tem que ter um manejo. Só que esse terapeuta tem que ter um limite, tá? Ele tem uma barreira. Só que ele vai falar primeiro, a segunda, a terceira, ele vai lá dar alta para o cliente. Eu não sou também daquela linha de cara logo, o cara passar o facão cortando. Porque também esse cliente também ele tem uma falta. E aí ele vê você como objeto de desejo, de superação, de escuta. O que acontece tanto homem como mulher. Eu falo, os hormônios não se convertem. É uma frequência elétrica de testosterona com uma frequência elétrica de estrogênio. Aí entra uma outra base que eu vou explicar depois na neurociência para vocês. É bioquímica. A mulher gerando um garoto, você pode perceber que ter filho menino aqui, disposto, levantava, lavava tudo e gravidez menina. Diferente. Por causa da carga de testosterona que esse menino gera e entra na corrente sanguínea. Então, há uma base fisiológica. Então, essa testosterona não é... Ela é uma testosterona elétrica. O cheiro, tudo isso. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse manejo clínico para poder também lidar com essas situações. Não sou da área do radical. Chegar lá, expor, bater, gritar, humilhar. Vou sair dessa porta agora aqui, eu acho desnecessário. Porque aquela pessoa também ali, em alguns casos, ela pode também estar com um nível de carência afetiva muito grande. E ali ela vai transicionar para o terapeuta ou para a terapeuta. E aí vocês precisam saber lidar com essas dinâmicas, essas coisas aí. Tá? Que não é mais comum do que vocês imaginam, tá? Isso acontecer. Isso é contra transferência, isso é transferência. E Freud fala, para que possa ocorrer análise, tem que haver transferência. Em todos os sentidos. O respeito, às vezes a pessoa tem uma admiração por você ali, ela, caramba, e aí isso vai escalando. Então, vocês têm que ter essa questão toda. Às vezes transfere paternidade. Eu, quando comecei a atender muito adolescente, em parte eu transferia muito a paternidade. Eu estava tendo muito 13, 14, 15 anos às vezes. Então, às vezes, eu me deparava em situações que eu estivesse olhando para o Matheus. E ali a dor também tinha uma menina que estava com a dinâmica igualzinha da Bia de bullying, lá sentada ali, meu irmão, a lágrima veio aqui, ó. E isso é contra transferência minha. Porque eu não posso olhar, não deveria, não posso. Existe não posso. Não deveria olhar como minha filha. E às vezes acontece isso. Às vezes, dentro de uma análise, você olha o cliente como sua mãe. Eu sempre falo, né? As suas análises, eu falo que é uma constelação. Empilhando aqui, as análises são uma constelação. Lembra o Theo lá, da sessão terapia que eu uso como referência? O Theo atendia a mãe, que era a ID, o tempo todo. O Theo atendia a menina, a outra menina que ele atendia. Quer dizer, ele ciclou, ele teve um problema com a supervisora dele, porque ele transferenciou a questão da esposa com a supervisora,
Aí a supervisora viu que o bicho ia pegar, o que ela fez? Passou ele pro Daniel. Chegou do Daniel lá, ele pensou que ia se dar bem. Daniel dele, uma arrebentada dele, mas o Daniel também tinha problema. Você viu na quinta temporada, o Daniel queria ser pai. E a mulher do Daniel enrolou ele, o supervisor, gente, todo mundo é humano. A mulher enrolou, que é o protagonizado pelo Rodrigo Santoro, uma atuação top. E aí teve uma hora da NASA que o bicho pegou. O Daniel de um lado e o Caio do outro, os dois deu ruim, porque foi mesmo, você acha que eu não tenho problema? Aí eu falo que é a frase cheia. Ele falou assim, o Caio, muito confrontativo, porque é difícil estar naquela situação sendo analisado, o Caio falou assim, você pensa que é quem? Porque se montou um diploma de fora, ele, cara, não adianta dar esse diploma se não tocar a tua alma. Que é a parte do parte cheia. E aí você também não sabe ver a dificuldade. Ele chora com o garoto quando vai embora. No momento que ele quase abre para o Caio, que a mulher bateu o martelo que não queria filho, e ele tinha uma expectativa muito grande de ter filho com aquela mulher, o brabo, o Daniel, que é o brabo. Então, gente, todo mundo é humano. Então, eu oriento vocês, vejam a sessão terapia, a quinta temporada, vejam que eu uso ela como referência, tá? Eu gosto muito do modelo ali. Falou no chat aí. A professora Anice falou no chat aí sobre contra-transferência. E... Deixa eu dar muda aqui. Sobre como ela foi estudar o terapeuta. A Alice falou mesmo. A Alice falou mesmo. A Alice agoniava o terapeuta dela. Então, gente, vejam a quinta temporada. Vocês vão aprender muito. A sessão é a última temporada, que é o... E pega ali, vocês podem fragmentar na Netflix, no Globoplay. Vocês podem fatiar só a sessão do Caio com o Daniel, que eu acho muita valia, tá? É uma aula. Os caras dão uma aula ali. O Santo Melo, tanto de atuação como de abordagem analítica, tá? Eles dão uma aula. Porque o que eu gostei? Eles tiraram esse arquétipo do herói que alguns terapeutas gostam de abraçar ele. Então, a série fala muito de humanidade. Então, eu creio que... Ele está na quinta temporada, mas ele não morreu na primeira temporada? Não. A primeira temporada... Não. A primeira temporada é o Theo. É o terapeuta do Caio. O Caio chega no... Caio faz sessões com o Theo. O Theo é lá no início, que tinha um policial, que tinha uma mulher também que ele se envolveu também, um monte de coisa lá no início lá. O Theo é o supervisor do Caio. O Theo aparece na quarta temporada. Estava ali bebendo, ali, conversando. Aí ele falou assim, você regrediu. Você não tem que fazer supervisão, você precisa fazer análise, cara. Foi que aí ele indica aquela atriz, que é até de Hollywood, indica ela para fazer a supervisão do Caio. Mas o Caio se apaixona por ela. Aí ela percebe essa transferência. Ela vai dar alta para ele. Indica o Daniel. Que aí o Daniel entra na sessão rasgando em cima dele. Entendeu? E tem mais surpresa, que eu estava vendo alguns spoilers aí, muito legal. A sessão terapia eu gosto muito. Bom, perguntas aí? E embaixo eu botei, né, qualificação. A qualificação de que trata de tópicos e do analista. E é necessário que haja um investimento teórico em conteúdo, bem com habilidade de trabalho e supervisão. Quando nós falamos aqui, gente, de habilidade, a sua análise ela tem que ser uma análise com bastante qualidade, tá? Bastante ética. E qualidade, e o que nós falamos aqui? É você se preparar para poder fazer essa análise, não ficar ali de conversa fiada. É você entregar um nível de supervisão, entregar um nível de orientação profunda para esse cliente. Isso é a terapia. É claro que a terapia ela vai se resumir em supervisão, em terapia. São esses dois braços. Supervisão é quando você tem alguns casos específicos para poder resolver. Né? Até a Renata está com um caso muito legal, né? A Kira, né? Um caso muito top. A Renata está terminando. Aí a Renata, ela fez, olha só que loucura, ela fez a constelação de uma menina que mora em Portugal, de uma cliente minha que é dermatologista. Aí essa menina veio de Portugal fazer a constelação comigo. Olha que parada louca. Aí, quem representou ela foi a Renata. E o que aconteceu depois de um mês e pouco? A Renata começou a sonhar com a Kira, né? Com essa cliente, que ela constelou. E aí a Natália veio fazer a constelação, foi trocar, ela veio falar comigo, falou, aí conectei ela aqui, ela falou, quantas horas ficou conversando com ela? 3 horas. E tudo que a Renata sonhou é o que estava acontecendo com a Kira lá em Portugal. Né, Renata? Renata aí está falando. Aqui que eu fiz, Renata.
já pega paciente piloto. Então, transiciona isso para o paciente piloto. Então, você está liberada, paciente piloto, porque já bateu o tipo de análise, 12 análises liberada para o piloto. Então, ela vai pegar a Kira e vai levar para o piloto. E no piloto, o que ela vai fazer? Ela vai usar todas as ferramentas de trabalho, roda-vida, genograma. Então, ela vai trabalhar. Então, ela vem agora fazer a análise dela, eu deixo 10 minutos para poder sentar, arquitetar uma articulação para que possa ajudar a Kira lá, que é de Portugal. Tá? E é enriquecedor, porque isso é um estudo de caso absurdo. Que ela vai ter a oportunidade de estar vendo ali, ela constelou, ela sentiu, por isso que eu gosto da abordagem holística. Então, ela sentiu, então, quando a Kira vira fala para ela da dinâmica específica lá que ocorreu, a Renata vai sentir. Aí vai ter o quê? Empatia. Aí a Renata está dentro do sofrimento dela. E que, de uma certa forma, que loucura. O que aconteceu com a Kira aconteceu com a Renata, anos atrás. Né? Aquela dinâmica. E olha como o universo trabalha. Só que a Renata hoje está numa outra mindset de ressignificação. Então, você imagina a qualidade dessa análise que vai ter. E é assim com todo mundo, todos vocês, gente. Todo mundo vai passar por isso. Mas aí eu falo da abordagem holística. A Renata só conseguiu também chegar nisso. Por que ela conseguiu chegar nisso? Por causa da estrutura holística que tem por fundo. Constelação, psicanálise. Se não, meu irmão ia dar uma volta no caramba. E não ia conseguir chegar. Então, muitos de vocês aqui já estão atendendo, já estão no piloto, já estão fazendo estágio de alguma coisa. Peguem esse momento e aproveitem. Aproveitem esse momento para vocês terem esse estudo de caso. Eu não tive essa oportunidade, na minha época, de estudar, porque era proibido, não se podia. Podem ter até aqui nesse Capouco Varri. Na minha época, eu me formei, não era liberado para a gente ter um piloto nosso. Por exemplo, você passou mais de 1 ano e meio estudando. O teu terapeuta entende que você já está desenrolado. Não liberava. Eu já libero logo vocês. Claro, não vou liberar para um aluno novo, que tem 2, 3 meses. Agora, para o aluno que já está rodado, já tem mais de 1 ano de psicanálise, já fez PNL, já fez constelação. Então, esse cara está apurado. Então, esse cara já tem condições de pegar um paciente piloto e caminhar com ele junto. E acompanhar comigo nas supervisões. Na hora que ele vem fazer as análises, pô, Alexandre, olha só, me dá 10 minutinhos de dor. Olha só, aquele caso que eu estou trabalhando. Olha aqui, eu olho, pô, fico bobão, eu fico, pô, legal, caminha. Então, tem que ter, vocês não têm essa autonomia. Então, por isso que é super importante os estágios, né? Quem puder lá fazer o estágio lá no EBNES, ou tem pessoas que já estão fazendo esse estágio já pessoal. Pô, Alexandre, tem um local aqui que eu estou fazendo estágio. Fala, eu vou confiar em vocês. Enrolar é a coisa mais fácil que tem, mas antes de me enrolar, vocês estão se enrolando. Então, assim, eu libero. Pô, Alexandre, eu tô abrigo do lado da minha casa. Né? A Lia, acho que a Lia e a Cris Laura, as duas já estão fazendo os estágios, que eu liberei fazer os estágios lá. Estão fazendo lá, estou caminhando, não vou no BNS porque estou buscando e ponto final. Está suave. Então, tem os relatórios, poxa, estou caminhando, estou com 10 clientes, estou com 5, estou com 6. Eu só preciso disso aí. E um relatório breve. Fui lá, atendi o cliente tal, o perfil total, acabou. Sem aquela questão toda de 10 folhas, acabou. Então, isso requer ética. Claro, sempre informando que não estão formados. Vocês estão atendendo debaixo de supervisão. E quem é o supervisor de vocês? Eu ou a Marcela. Tá? Vocês estão a declaraçãozinha. Quem é meu supervisor? O Alexandre e eu e a Marcela, que são nossos supervisores. Que estão ali, até porque para ter qualquer interpere, vocês têm uma pessoa que estão por trás. Vai entrar em contato, né? A Vanessa também, né? Te dei a liberação. Então, a galera aqui que eu dei a liberação pro pessoal aqui atender piloto. E vai caminhando. Não vai fazer loucura, não vai falar que é terapeuta, não vai querer cobrar R$120, 200, que for, não vai fazer isso. Tem gente que faz, tem. Tudo tem seu tempo. Gente, tudo tem seu tempo. Tem uns malucos que faz isso, tem. Tu não queima a largada, gente. Pelo amor de Deus, não queimem a largada. A pior coisa que tem é queimar a largada. Vai lá, usa o preço social, sim, aí você vê 30, 40, que for reais. Eu até libero. Vai lá, conversa com esse cliente. Ou você está fazendo uma prestação de serviço com o centro social, com a questão comunitária. E aí é você que vai definir. Evitem um atendimento 100% de graça. Cobre lá R$5. Cobre igual eu já fiz, uma cesta básica. E ainda tem uns demoniados que levam um saco. Gente, com fubá, sal. E minha cesta básica aqui. É complicado, gente. É tudo demoniado que faz isso. Então, assim, evitem, fujam do gratuito. Gente, de graça, as pessoas não dão valor. A mente dela escassa
Se for ajudar, ajuda um rico. Isso ajuda a pessoa rica. Porque ela tem uma mindset de crescimento, ela vai entender que ali como uma forma de network, ela vai te ajudar. Pobre não ajuda. Não faz de graça, porque ele não tem uma mindset de crescimento. Tá? Ô, Alexandre, que isso? Pô, agora vocês... Não. Complicado. Cobra R$1 para ele. Sério, gente. O dinheiro não é o valor, não. É o poder que o dinheiro tem. Você pode me dar uma moedinha de R$1? Bota aqui uma moedinha de R$1 aqui. Para ele poder entender que tem um valor. Tá? E aí... Eu estou atendendo uma pessoa, eu pedi. Você vai ter que me trazer 2 clientes para eu poder te atender gratuitamente. Isso funcionou. Cada caso é um caso, né? Pode ser, eu posso estar equivocado, pode acontecer. Você, com a tua articulação com essa pessoa, se essa pessoa entender o que você está entregando para ela é valioso, ela vai correr atrás das indústrias para você. Isso é exceção, isso não é regra. A maioria das pessoas não tem essa dinâmica de dar. Se o cara hoje me dar alguma coisa, eu vou querer honrar de certa forma, na hora. Entendeu? É muito complexo. Tanto que quem trabalha para a gente aqui, ninguém trabalha para o Instituto Queiroz de graça. Não tem como trabalhar com de graça, porque tem o valor, tem que ter eu prezo muito porque a constelação fala, o dar e receber. É o dar e receber, tem que ter troca. Não adianta só vir para cá, não. Tem que ter o dar e receber, entendeu? Mas pode ocorrer, sério. Pode ocorrer. Uma boa conversa, né? Uma boa articulação que você possa ter, você pode falar assim, cara, você não tem condições, você pode trazer a minha pessoa ali e ver que você está entregando para ela importante, ela corre atrás e faz. Entendeu? Até vocês mesmos aqui, nós temos essa parceria, trouxe 1 menos 10, trouxe 2 menos 20. A gente trabalha com isso, porque de respeito a cada um de vocês que vem aqui e, de forma direta, acredita no nosso trabalho. Tá? Perguntas, pessoal? Outro ponto que eu coloquei aqui é trabalhar com a realidade. O analista se vê reconhecer que possui limites e limitações, reconhecendo que Peraí, vou jogar para o lado aqui que é um ser em construção. Isso é muito importante. O terapeuta trabalha com a realidade. O terapeuta não trabalha com mentira. O que seria mentira? Ele criar um cenário que não existe. Então, tem pessoas que vão demorar a evoluir. Sim, você vai trabalhar com aquilo que você tem na mão. Cara, estamos avançando. Eu percebo que você está tendo uma dificuldade com relação a olhar no teu pai como uma figura que te colocou no mundo. Percebo que você tem a dificuldade de olhar para o seu filho, que ele já cresceu. Percebo que você tem a dificuldade de olhar para a sua esposa, você olha para a sua esposa como se ela fosse sua mãe. Então, o terapeuta trabalha com a realidade. A verdade dói na hora, a mentira dói para sempre. Ainda que você perca o cliente, ainda que você perca, não perca a sua ética. Tá? Porque qual é o problema hoje? Tem terapeuta aí por causa escravo de uma agenda cheia, ele vende alma para o diabo. Tá? Sim. Eu trabalho com turismo, faço um pacote turístico. Eu deixei uma mensagem no Instagram, o seguinte: amigos não me peçam desconto. O amigo de verdade não vai pedir. Pelo contrário, o amigo ele vai chegar. Pô. Então não tem desconto para amigo nem para vida. É o valor X. Só vai passear aqui fora se não tiver dinheiro em casa. Até porque o teu trabalho não é entretenimento. O trabalho é entretenimento. O teu trabalho, o que pode ser feito é uma parceria, um network. Um dar e receber. Isso é muito mais que acontece. O que falta hoje é uma coisa que eu chamo no meio corporativo que fala posicionamento. As pessoas só vão respeitar você quando você se posicionar como terapeuta. E aí é a posição que tu toma. Porque às vezes o cara não te respeita porque você se posiciona. E vou te falar uma coisa, é justamente isso. Eu demorei um pouco a entender isso, tá? Confesso para você que isso foi uma dor lá no início gerada lá, mas essa dor foi gerada por causa do Ministério Pastoral. O Ministério Pastoral, ele gera essa dificuldade que você tem que dar o tempo todo. Entendeu? Ele gera isso. Depois, quando você começa a aprender, e normalmente você tem instalado essa escassez em você, e depois que você começa a estudar, que é só estudando, você começa a entender que até no segmento religioso, você tem que ser grande, não tem jeito. Então, mas isso aí é uma mentalidade, eu falo que é uma cultura que você vai mudando. E aí é o valor. Eu também não sou de questionar valor de ninguém.
Quando eu vou lá fazer qualquer coisa e tal lá, se eu entendo que aquele valor é exorbitante, eu vou procurar outro profissional. Mas eu nunca vou chegar para ele e falar assim, teu valor está caro. Porque o valor é dele, ele dá o valor que ele quer. Tem terapias hoje que custam R$2.000, tem terapia que custam 70, 60. Então, eu não vou questionar o cara que cobra 1.000, eu vou questionar o meu resultado. Então, eu vou falar você, eu vou cobrar X porque eu vou ter o resultado X. Isso é ética, tá? Porque eu estou recebendo lá, só vou comentar essa. Eu, na recepção do trabalho do hotel, ele chegou no mundo uma garrafinha de água pequenininha de R$7. Aí eu falo assim, engraçado, aqui no hotel ela custa R$7. No mercado ela custa 2. No aeroporto custa 15. Ou seja, não é água, é o ambiente. O ambiente altera a frequência. Entendeu? Não tem como. Igual aconteceu, você usa o polo na Barra lá. Tinha uma cliente que queria fazer lá com o valor daqui. Não que aqui seja menor que lá maior. O ambiente custa um montão de coisa. E eu falei, não, você vai para a realidade lá. Mas é a mesma teoria, é a mesma dinâmica. Só que o ambiente vai alterar a frequência. Não tem jeito de você querer pagar um valor aqui, você tem que pagar outro. Você não tem como você estar lá na Barra pagando o valor que paga em Nova Iguaçu. Não tem como. A gente respeita muito o ambiente. E também isso não quer dizer que lá é um nível de entrega maior, não. Não é. Baseado nessa história que você contou, a água é a mesma água. É a mesma água. Ela vai ter o mesmo gosto que se você compraria agora lá no atacadão lá. Só que o ambiente, ele vai... E até porque, grave, você é um produto. Não sou, você é um produto. Se você não se posicionar como produto, está lascado. E aí, o ambiente vai posicionar você. Entendeu? Ela perguntou assim, nossa, as peças estão tão caras. Eu vou lá na banquinha, porque se lá fora é mais barato. Aí eu peguei e falei assim, a qualidade do produto é a mesma. Ela achou que você era uma coisa mais fácil, mais fechada, jogada para ela seria mais forte. Eu vou pensar, não, a qualidade é a mesma. Aí você me trazendo a palavra, não o lugar que você está, é o que oferece. É como você oferece, como você quer, como você mostra. Outro ponto que eu coloquei aqui, a verdade constitui-se no fato do analista ver o verdadeiro consigo mesmo e todo tempo não é detetor da verdade absoluta. Então, o terapeuta, ele não está numa questão rígida, tá? Numa verdade somente dele, a qual está muito certo, nem isso. O terapeuta ele tem que estar aberto a mudanças. Eu posso estar equivocado numa análise? Posso estar equivocado. A gente pode estar equivocado. Só que é aquela questão toda. Me convença do que eu estou errado. Não tem nenhum problema, não, de você ser questionado. Só que tem que ter argumentação. Tá? Na página 7, isso. Eu botei aqui, ó. Quem não tem moral, não tem direitos. Isso que fala é Sêneca, filósofo romano. Tá? Então, na verdade, para você ter direitos, você tem que ter deveres. E as pessoas hoje, no nosso código moral, eu sempre falo, as que mais cobram são as que mais devem. No sentido isso. Aqueles sujeitos que são mais rígidos são os que mais cometem pecados. Então, eu sempre abordo dessa maneira. Um sujeito muito rígido, um sujeito muito inflexível, ele tem a dificuldade de lidar com o processo. Então, uma coisa que o analista não pode ser é rígido. Não rígido do corpo explica. Uma outra situação. Mas o rígido do temperamento dele, tá? Ele tá ali e ser intransigente. Não adianta, não vai chegar a lugar nenhum. Pode ter certeza disso. Quanto mais maturidade eu tenho, mais flexível eu sou. Quanto mais conhecimento tenho, mais flexível eu sou. Então, uma coisa importantíssima de um grande sábio é a flexibilidade. Tá? Sábio, quem é um sábio numa briga? É aquele que está xingando? Não, é aquele que mantém os controles. Você pode ter certeza. É aquele que está ali observando, falando baixo. Esse é o cara que tem a gestão emocional. Segundo Lacan, eu coloquei aqui, a ética é saber, olha o que o Lacan fala, ética é saber manejar a transferência sem inserir nela e necessário que haja a transferência, já que sem ela não é análise. O analista é quem não pode contra-transferir. Reparou?
Então, o terapeuta ele tem o manejo, ele percebe que foi ter feita a pergunta aí, que veio a transferência, o que ele fez? Ele maneja isso para que o cliente possa ter entrega maior, sem conta transferencial. Tá? O Lacan é muito bom nisso, que ele vai falar muito que as pessoas querem falar muito sobre a causa, né? O sintoma, mas ninguém quer tratar a causa. Sintoma, todo mundo reclama. Ou coisa para cliente reclamar é de sintoma, mas ninguém quer na causa, porque a causa ela remete responsabilidade. Então, eu mergulhar na causa, eu tenho que ter autorresponsabilidade. Então, eu tenho que falar assim, eu tenho responsabilidade, é o que Freud fazia. Até que ponto você tem responsabilidade sobre essa queixa que você está me trazendo? Porque a mania das pessoas é qual é? É sempre jogar a culpa no outro. Não, eu estou aqui porque fulano me fez mal, eu estou aqui porque fulano me maltratou. Não, é muito fácil transferir responsabilidade. E aí você não tem responsabilidade sobre esse fato, não? Você também tem, pô. Você também é co-participativo nessa queixa que você tem trago. E vou te falar uma coisa para vocês. Tem muita pessoa omissa. Muito. Dentro de, até mesmo de relacionamento, um dos pilares aí muito complexo da separação é a omissão. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. Eu escuto cada coisa que eu fico assim parado, mas eu não posso intervir. Eu não posso chegar e falar assim, pô, você é uma burra, você é uma maluca, você é isso, aquilo. Não cabe, dá vontade, mas não cabe a Alexandre falar isso. Oi? Porque eu estou vendo que a pessoa, às vezes, pode estar no quê? Numa demência. Certo? Pode estar numa demência. É comum uma mulher casada, uma mulher X, dentro do relacionamento, casada com um homem durante 22 anos, e essa mulher, durante 22 anos, morar na sala, porque ele não permite que ela durma na cama com ele. É comum isso. É comum. Não é comum, né? Não. Só vai lá para os Paranauê, né? Vem aqui Paranauê, acabou Paranauê, toma o teu banhozinho e dorme lá na sala. Eu gosto do meu espaço. Eu não gosto que o meu espaço seja roubado. Aí você analisa o contexto da história toda. Sabe? Esse homem, toda vez essa mulher tinha filho, ele sustentou, papapá, então ela sempre teve uma visão muito baixa. Então é comum, não é comum uma história dessa. Imagine você ver uma história dessa e vocês, mulheres, a mente que vocês estão tendo agora, uma mulher, imagine a cena, ela contando essa história para vocês. Né, Esther? Tem que engolir seco, né? Tem que engolir seco, e essa mulher não consegue se ver grande porque ele a hostiliza o tempo todo. Em um determinado momento, essa mulher encontra a luz, né? Ela se desenvolve como pessoa, estuda, e aí, quando nesse desenvolvimento dela, ele começa a mudar. Não, agora você pode ir para cá, porque ela se posicionou que ia embora. O ser humano é movido pelo medo. Então, você percebe como que é espinhoso lidar com certas situações? Então, como que o analista opera? Ser humano é Ele movido pelo opera medo. trazendo um nível de consciência para essa mulher. Reparou? Sem sugestionar ela de forma direta, claro que tem sugestão embutida, tem, não vou mentir, tem sugestão embutida, tem. Ele vai fazer essa mulher olhar para ela. O terapeuta. Se olhar, se analisar, se ver, até que ponto também você é responsável por isso. Aí a pessoa entra em crise, não entra em crise? Sou em crise. Eu sou responsável. Você é totalmente. Eu acho que você é mais responsável que ele. Uma codependência emocional. Lembra da demência? Sabe? Quando eu, Alexandre, coloco superpoderes, super expectativas em cima de uma pessoa, eu dou o dinheiro, essa pessoa faz o que ela quer comigo. E eu aprendo que eu é que permito que as pessoas me machuquem, tá? Não elas me machucam. E o Frank, ele falava, a culpa não pode ser compartilhada. Sim, boa, a culpa não pode ser compartilhada. Então, eu que permito. E eu falei para ela, né? Aí você começa a ver, esse cenário para você aqui é muito aconchegante, porque é muito maneiro, né? Eu chegar aqui, eu vi você, ficar com pena de você. Eu não tenho pena de você. Se eu tiver pena de você, não tem como resolver o problema. Aí a pessoa toma outro baque. Aí ela, puxa, caramba, eu vim aqui para ser acolhida. Eu vim aqui para poder... gente, eu sei o que eu estou falando. Eu vim aqui pensando que... Não, mas e se eu te ajudar, te botar no colinho, não vai resolver o problema. Eu tenho que gerar um nível de maturidade de você, de cognição. Está falando aqui uma coisa séria. Tiro do campo emocional, que eu falei para ele, enquanto chora, não está me resolvendo.
problema é quando você está chorando. Você, como terapeuta, ele falou Você assim, está olha, chorando aí, você está no campo dá outras emocional. pessoas Aí, dicas. E aí o que acontece? Enquanto o teu cliente estiver no campo emocional o tempo todo, você não consegue resolver o problema dele. Parece ignorante o que eu estou falando com você. Então, qual é o entendimento? Você tem que tirar o teu cliente do campo emocional, trazer ele para o campo cognitivo. Cognição é pensar. Pô, que merda eu fiz na minha vida, meu irmão. O que eu construí? Nada. O que eu fiz? Me autodestruir. Aí, pode reparar que o sentimento fica puto. Se tiver... pô. O sentimento muda. Você sai do coitadismo e tu fica revoltado. Foi, caraca, meu irmão, que merda. E aí a tua atitude mental, que é tão livro do Napoleão Hill, muda. Muda. A pessoa chega diferente. Aí você chega lá, dá aquela famosa porrada na mesa, que é maravilhosa. Ó, por hoje chega. Hoje eu não me permito mais que você faça isso. A partir de hoje, cara, é maravilhoso isso. Estou eu tomando decisões, estou eu pronto para as consequências da decisão que eu vou tomar. Aí a pessoa já olha para você diferente. Posicionamento. Lembra que eu estou falando com vocês aqui de posicionamento? O tempo todo? Não adianta. Enquanto você não se posicionar, gente, todo mundo cai para dentro. Não tem respeito. Não tem limite. Você não dá limite para a pessoa. Então as pessoas vão invadindo mesmo o teu espaço. Eles vão entrando aqui, ó, que se lascam. O narcisista pira. O uso da violência. O uso da violência, ela é uma parada mundial por isso. Tem coisas que tem que ser uso da violência. Entendeu? É igual um traficante lá, que está lá na boca de fumo. Tu acha que o policial chegar lá, usar arma não letal, vai resolver? Não, tem que dar um tiro de canhão, pô, para ser respeitado. Porque o cara que vai responder à injusta agressão, né, ele não vai tacar flor, mandar beijo, né? Tem governo aí que fala assim, ó, flor, né? Livro, né? Ué, a mentalidade deles, a programação deles é essa. Eles não vão respeitar você conversando, não aceita ideia. Pelo contrário. Então, infelizmente, o emprego da força é utilizado em determinadas situações. Como na terapia, o emprego da força, não da força violenta física, mas às vezes usa a força violenta aqui, da linguagem. Vai depender muito do cliente, que a gente chama das gestálticas, ferramentas gestálticas. O que são as ferramentas gestálticas? Ferramentas de alto impacto, como feedback negativo, como algumas dinâmicas que você vai utilizar ali. A PNL trabalha muito isso, para que você possa se deparar ali com situações na sua frente, para que você possa ter uma mudança. Senão, não muda, gente, tá? Não muda. O difícil, querida. Não muda não, Jaque. Não muda. Não muda. E Newton fala da terceira lei de Newton, que ele fala que se tem um objeto físico parado. Se o objeto B empregar uma força sobre o objeto A, esse objeto não se movimenta. E Newton fala que todo movimento gera atrito física. Então, para eu mudar, meu irmão, não tem jeito, eu vou ter que ter atrito. Tem que se movimentar, vai ter atrito. Então, se você não quiser ter atrito, por favor, fica parado. Aí entra uma outra lei sobre você, que é a lei da inércia. Ficou inerte? Necrose. Apodrece. Alguém disse também que se você quer paz, esteja preparado para a guerra. Não tem jeito. Tá aqui, não vou movimentar minha perna, fica quietinho, paradinho, meu irmão, vai necrosar, vai encurtar, vai acontecer um monte de coisa. E aí a questão toda. Lá, o Freud falava, né? O nascimento é uma dor, é um sofrimento, é uma guerra. Só que é o quê? Viver, gente, é fácil? Não, viver é difícil, tá? Viver é difícil. Só que você hoje é o responsável por tudo que está acontecendo na tua vida. Você é o responsável hoje. Se você empregar essa mindset na tua mente, tudo muda. Eu sei, tá? Que há situações e situações. Mas você precisa fazer uma ponte ao futuro e falar assim, meu irmão, olha só, vou me preparar durante 5 anos, 4 anos, 10 anos, 2 anos. Eu vou me organizar para que ninguém possa mais pisar em mim nessa área.
Entendeu? Só que você é responsável por isso aí. O terapeuta ele vai operar como mentor, o terapeuta vai operar como um órgão operante do teu lado ali, te ajudando. Que você vai pegar lá, vai pegar ideias, vai pegar estratégias, sabe? E é aquela questão toda. Eu faço pelo cliente. Eu não estou preocupado com o que ela está em casa. Ah, tá. Entendeu? Então, vocês têm totalmente essa operação. A responsabilidade total é de vocês. Quando eu prego isso, parece que eu sou meio ignorante. Mas não é, porque vocês têm tamanho para isso, cara. Vocês podem fazer tudo. É só vocês acreditarem em vocês, pô. Porque ficam ouvindo um montão de merda em casa, um montão de gente que nunca construiu nada, que isso me revolta. O semblante até muda, né? Ouvindo um montão de gente... Não, relaxa, estamos juntos. Seja bem-vindo. E aí fica ouvindo um montão de gente que não construiu nada na vida. É isso que me revolta. Ah, professor, vou parar, sabe? Mas por quê, querida? É porque fulano falou para mim que não presta. Quem é fulano? Não, fulano é que fica de manhã lá, limpando o quintal lá, não faz nada para ninguém, nunca construiu nada para ninguém. Eu falei, é essa pessoa que você vai parar para poder escutar ela? Cara, lembra do idiota que eu falei com vocês? Que o idiota dentro do canal, o idiota é mais feliz? E o do Olavo de Carvalho fala que tudo que você precisa saber para ser um idiota, um imbecil coletivo, só tem tema legal, o Olavo de Carvalho. Isso é tudo tema de livro. O imbecil coletivo. Maneiro o livro. Né? Então, assim, às vezes você ouve um imbecil. O cara que não construiu nada. Aí vou chamar você de arrogante quando você fala assim, meu irmão, o que você construiu nessa área para poder falar sobre mim? Aí você tem como marrentos. Não é isso. Poxa, você construiu. Eu, quando busco treinamento fora do estado, eu vou para outros lugares, em outros estados, eu vou buscar pessoas que têm resultado. E eu chego perto do cara lá, não vou ficar tietando, né? Não, eu busco o tempo com o cara, posso até tirar foto depois, cara, não. Qual o resultado que você construiu para chegar onde você está? Eles ali tomam até susto. Porque normalmente ninguém faz esse tipo de perguntas. Qual é a maior dor? Eu estava com o meu filho, Matheus, estava num lugar e tinha um ex-jogador de futebol muito famoso e falido. Vou citar o nome por questão de ética, eu acho constrangedor. O cara que jogou no grande time, ele estava numa resenha, meu filho estava jogando bola, eu sentei aqui e falei, Fulano, vem cá. Fala para ele aqui, qual foram os erros que você cometeu para você ter a tua vida que você está tendo hoje? Ele parou, me olhou e falou, Alexandre, nunca ninguém fez essa pergunta para mim. Ele fala aqui para o meu filho. Porque está achando que futebol é moleza. Então, tu vai explicar para ele agora aqui quais foram os erros que você cometeu para onde você está, onde está. E eu falo isso com você com muito respeito. Não estou falando aqui quando... Ele ficou quase uma hora conversando com o Matheus. Sai de perto. Porque eu entendi que a minha presença ia inibir ele. E ele conversou ali, tempo uma hora, não faz isso, não faça aquilo, não negocia isso, não negocia aquilo, e tal. No contrato, o Matheus me contou depois, no contrato eu fechei 6 milhões e tal, mas comecei, vislumbrei e tal, ele começou a alinhar. Então, o Matheus hoje já tem uma noção básica do que ele não deve fazer, porque ele ouviu de um cara que nada melhor, gente, do que ouviu de um cara que quebrou. Nada melhor. Eu já quebrei um montão de área. Então, nada melhor você ouvir eu falar de certas coisas, porque eu vivenciei aquilo. Então, quando você for buscar, olha no olho da pessoa, você vai ver, cara, o cara tem uma dor naquela área ali. Eu busco o cara que tem a dor naquela área. Porque eu vou sentir a alma dele e ele vai falar comigo, Alexandre, ó, doeu, tá? Então, isso faz crescer. Isso são questões éticas e morais que vocês, futuros terapeutas, vão ter que vivenciar. Vai ter frustração? Vai ter vontade de parar? Vai, com certeza. Vai ter cliente que você não vai conseguir fechar? Vai ter cliente que você vai ter que passar para outro? Vai ter cliente que não vai evoluir contigo, mas quando tu bota para outro colega lá, evolui. Aí você entra naquela crise, ele é melhor do que eu. Para com a comparação. Anule isso. Não quer dizer que o outro é melhor que você. São níveis de abordagem diferentes que um tem do outro. A comparação no nosso meio é muito danoso. Eu até falei, tivemos a formação agora. Aí tinha uma pessoa que começou a botar um montão de foto e a outra veio me questionar. Pô, tá vendo? O fulano já tá lá. Eu falei, cara, tem a noção do que a outra tá vivendo? Eu, como terapeuta, conheço todo mundo. Porra, vai viver a tua vida, pô. Falei pra ela.
Tu tá pegando uma ideia, Marcela, tá viajando na parada que não existe. Tu preocupada com a parada que não existe. Tu tá aí aflita que fulano já está avançando, que está com 30 clientes por dia. Viva a tua realidade, cara. Gente. Pô, é muita mentira que tem, muita história, gente. Muita conversa fiada. Entendeu? Está nos stories ali, você está ouvindo ali, ela ficou aflita porque ela achou que, eu sei, eu estou surpreendendo todo mundo, eu sei o que está acontecendo, o que não está. Então, nós temos que seguir a nossa linha. Cara, foca no teu. Foca no teu que vai dar certo. Meu irmão, estou com 5 clientes, eu tenho 5, acabou, está com 20, problema do outro, vou focar no meu. Eu vi, professor, uma palhinha daquela doutora Beatriz, Sim. Ela falando que qual é o mal da humanidade, ela fala comparação. As pessoas ficam se comparando o tempo todo. Você é uma pessoa, ela é outra pessoa, cada um tem uma história, então segue seu caminho. Segue teu caminho. Aqui na página 8 eu botei o seguinte, o nosso caráter, ele é resultado da nossa conduta. Certo? Então, mediante a conduta... Gente, eu sou de uma linha, o que é tratado não sai caro. Certo? O que é tratado não sai caro. Daria lá. Espreme ela lá. Espreme mesmo, perturba a mente dela lá. Olha lá. Entendeu? Vai fazer as perguntas. Por que acontece? Tratado sai caro. Então, exemplo, aqui eu botei, né? Aqui nessa página, eu botei mais uma vez o que a classificação brasileira de ocupação de trabalho fala sobre a função de vocês. Então, não se preocupe, vão falar, mas não é um órgão regulamentado. Você manda pegar a lei, a CBO 2515/50, manda a pessoa ler. E se você quiser dar satisfação, ainda tem isso. É importante, não, mas é que não é regulamentado. Dá um joinha, bota a mão, tá tranquilo. Eu te perguntei, eu aprendi que a opinião a gente só dá quando tinha perguntado. Certo? Eu não te dei autorização para você se meter na minha vida. Então, eu não aceito a sua opinião, eu não te perguntei nada. Então, eu não aceito que você falar que eu estou perdendo meu tempo fazendo psicanálise, isso, aquilo, tudo. Se você falar isso, nunca mais vai falar contigo. Eu te perguntei, o que você acha, Esther? Eu te perguntei, isso é um código. Quando eu pergunto para você assim, Esther, o que você acha? Eu estou te dando o direito de você se meter na minha vida. Agora, se eu não perguntei, acabou. Por isso, tem a ter conversa, tem amigos que a conversa paga. Eu tenho amigos que a conversa paga. Então, vamos conversar aqui, eu não vou te perguntar nada do que você acha. Só me escuta. Depois você vai guerrear. Nem que o terapeuta você quer falar. Você quer jogar a conversa fora. Aí tu vai falar mal de todo mundo ali, tal. Estou falando de pergunta, tua opinião. Só escutar o que eu estou falando. O macete é o códigozinho, meu irmão. Escutar, tu fala. Daqui a pouco, meu irmão, alivia. Fez a catarse, não fez? Catarseou pra caramba, falou, tudo acabou. Mas não perguntei a tua opinião. O que é ruim, né? O terapeuta vem, ó. O terapeuta vê aquela palavrinha mágica, né? Comparado a quê? Aí ele destrói tudo, né? Eu acho que, às vezes, o programa também, né, entrando nessa questão dos que criticam, sim. Estava até conversando com a Marcela antes, eu acho que é muito pior, acho que a Amanda, não sei se a Amanda veio aí hoje, é muito pior quando isso é de pessoa próxima. Da pessoa que é distante, entendo. Por exemplo, dezembro, para mim, estava falando para a Marcela, que foi assim, só ladeira abaixo em relação a muitas coisas. E em relação a esse estudo, né, o que eu estou fazendo, foi extremamente, mas muita coisa mesmo martelada. Sim. Por causa disso. Por causa da pós em psicanálise, a gente está fazendo um curso formação. de psicanálise, a formação e a constelação. Constelação. Primeira pergunta que me bateram foi assim, você já leu o que estão falando sobre a constelação? É legal isso aí. Você já leu o que estão falando? Isso. O cara nem usa o pronome próprio, na primeira pessoa, né? Não veio aqui, não vivenciou. E ainda por cima, colocou a cereja do bolo, né? Me colocou como louca. Sim. Você tem que se tratar primeiro para que você possa tratar os demais. Aí você, bom, e você? O que você precisa tratar em si para que você possa emitir algum tipo de conceito, opinião ou julgamento sobre outra pessoa? O
que que você olha? Quando você olha no espelho, o que o reflexo bate de volta? Então, assim, essas questões, né, do outro, de fora, a gente até Se releva. isso, porque é a ignorância, né? Então, agora, quando é de dentro, tem essa questão que você falou mas de eu- crescimento, de você não se conformar em ficar só ali, Eu entendo buscar que outros horizontes. a maior... Aí a gente tem uma ferramenta chamada alinhamento dos níveis neurológicos. O que essa ferramenta fala? O alinhamento dos níveis neurológicos. Imagina aqui, gente, eu tenho níveis a ser rompido, aqui na maceta. O primeiro nível que eu tenho que romper é o nível qual é? Ambiente. Ele está na minha frente. E o que é o ambiente hoje? Os meus familiares. Aí, por que os familiares são difíceis? Porque eles viram você numa outra versão. Aí eu começo a entender. Certo? Numa escassez, te viram você numa versão ruim. E aí, para eles, como analisam a sua vida, eles não conseguem entender que o ser humano evolui. E aí, só que eles estão fixados, principalmente quando eu falo irmãos, esposo, esposa, irmãos também acontece muito. Então, eles veem todo mundo na mesma escassez, todo mundo morando no mesmo quartinho, dividindo tênis, brigando por roupa. E os anos passam, ele vê você numa outra diferença, quando ele vai no teu quarto, tem lá 30 pares de tênis, bate uma crise nele. Porque ele tem a imagem pintada, porque lembra que eu falei do sistema SARA? O que é o SARA? Sistema reticular repetidor ascendente. O cérebro ele grava de duas formas, por repetição ou por forte impacto emocional. Uma infância traumatizante, ela impacta? Ela printa. E aí o que acontece? Aí teu irmão que viu você na escassez, ele chega lá no teu quarto, vê lá o close, brabo, top, vai gerar uma crise nele. E aí ele pode ter uma resposta de objeção grave. Às vezes a objeção ela é disfarçada do recalque, que Freud fala da psicanálise. Então, assim, a objeção às vezes nem é ideológica. Eu respeito a objeção ideológica. Não, Alexandre, eu não acho interessante, eu acho desnecessário você ter 30 pares de tênis e tal, Jordan, pô, feio pra caramba esses Jordan aí, porra, Adidas pra um lado tal, vulcanizado, e muito feio. E porque eu sou uma pessoa, sabe, eu não só tenho um pé, né? Eu 2 pés. Então, para que eu quero ter... Beleza, me contou a história, mas pelo menos tá lá. Uma coisa é recalcamento. Então, às vezes, eu preciso também entender que dentro desse relacionamento, às vezes, aí você vai construir tua mindset, que ele fala não é na primeira pessoa. Ele nem é formador de opinião. Ele vai falar baseado no que disseram. E aí eu tenho que estar muito bem organizado emocionalmente para eu entender se eu vou dar resposta disso. Então, também é algo até se pensar. Vale a pena uma resposta? Dependendo de quem é a pessoa. Tá? Aí eu vou ver, ou eu sou feliz, né? Ou tenho razão. É o esposo, eu consigo viver bem? Eu trazer ele para o meu mundo, conversar com ele? É uma esposa? É um filho? Aí eu vou ver se vale a pena, porque às vezes tem coisas que não vale a pena você tratar, porque tem coisa que é minha objeção. Até a Índia é uma figura. Quando eu iniciei a formação de constelação, fui para São Paulo, fiz a formação com o Cosiner. Fiz uma no Rio. E fui lá, foi engraçadão. Separei no hotel lá, o Mercury. Falei, vou dar a formação lá. Pô, tá maluco, que merda é essa? Vou arrumar. Não, a sala é pequena, tem 30 pessoas aí. Mas não vai dar, não vai dar, não. Daqui a pouco começou lá, uma pessoa chegar. 45 pessoas lá. Aluga o outro. Quando ela começou a primeira vez que ela viu a constelação, pergunta para ela. Ela ficava me olhando assim, assustada. Aí acabou a formação, Marcelo, vem cá. Tino, que merda é essa? Que pacto que tu fez lá em São Paulo que você semana? Como tu conseguiria as pessoas? Entrou em parafuso. Porque eu olhava para outro, eu te vejo, a pessoa sentia. Pergunta para a gente ficou desesperada. Vê que você voltou estudando em São Paulo. Cara, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente é crente, cara. Você fez um pacto com o diabo lá, meu, alguma coisa. Isso não é normal, não é? Aí eu, pô, do que eu sou, eu fiz, pô, fui lá na cachoeira, na mata fechada, só me ofereci vocês crianças, vendi minha alma. Ela vai, pô, tu vai perder tua salvação, isso aqui lá. Aí depois que eu fui você, primeira formação, foi vendo, literatura, foi vendo. Aí ela foi aliviando, foi diminuindo, foi entendendo. Porque eu entendo, a constelação, meu camarada, é assustador. Para quem não conhece a teoria, e
igual vocês agora estão fazendo a formação em constelação, para quem não conhece, eu entendo, eu tenho respeito, porque o cara é assustador. O cara olha aquilo ali, o cara acha que é uma sessão espírita. O que não conhece, e não é, pô, é tudo mesmo na sessão espírita, é tudo mesmo na sessão espírita. Cheguei lá, no caso, quando a constelação do meu esposo, Não. e sento tudo foi. É. E eu falo para vocês, ó, não expliquem. Não expliquem. Traga. Eu, durante anos, eu errava. Ó, o que é constelação? Dava aquela aula. Ih, isso é mentira. Vamos lá assistir uma sessão. O meu filho é diácono da igreja. É repetente. Sim. Eu nem falo para ele que Não. Tem uma que é engraçadona, uma amiga minha que trabalha com libertação, falou, Xane, é uma revelação materializada. Ela falou. Aí trouxe um montão de gente. Mas eu vou você tem conselho de explicar, igual o vidro, né? O Glass Walker, o Firewalker. Todo mundo acha que ali não é fogo e é vidro que corta. Mas se você parar para explicar para a pessoa o procedimento, o estado hipnótico, leva a pessoa a poder passar no vidro, a pessoa não vai entender, vai falar que é plástico e tal. Só na hora da formação do camarada, quando ela bota a mão no vidro, aí a perna começa a tremer, que ela vê que é vidro real cortante, e depois que ela sai do estado, ela no final da esteira, ela pisa no chão, que aí o estado é quebrado, ela olha para trás, aí ela explode, ela vê que superou. Então, as ferramentas de alto impacto, claro, feita por head trainers, profissionais que sabem lidar com ferramentas de alto impacto. Senão, o nego vai quebrar a pele. Mas a ciência, não é? Essa questão de caminhar fogo, caminhar no vidro, tem uma ciência, igual... Tem, com certeza. Tem. Porque tem. A constância... Tem uma dinâmica, um preâmbulo que te chama hipnótico, que, exemplo, é igual você no estado de crise, você caminha 1000 léguas com o pé furado, rasgado, sem você perceber, se aquilo for necessário. Se você tiver com um filho, e esse filho está ali passando uma escassez, ou alguém que você tem muito amor, você entra, e chama do estado da amígdala, é o rapto da amígdala, você começa a operar de forma reptiliana, animal. Então, você não vai ver dor, você não sente nada. Isso é ciência. Então, cada um vai... Então, eu acho que isso acaba sendo muito importante. E vocês, com certeza, como futuro terapeuta, vão lidar com isso. Na página 8, eu coloquei também aqui o que é a diferença de profissão, de ocupação, tá? Que as pessoas confundem muito ocupação, enquanto ato de trabalhar como serviço é uma forma de dizer qual é a função ou a profissão da pessoa. E em cadastros, questionários, às vezes, tem ocupação. E com a profissão de formação do trabalho e realizar o momento. Então, a psicanálise, ela não é uma profissão, é uma ocupação. Tá? O que seria isso? Existe um conselho responsável pela psicanálise? Não. Igual o Conselho Regional de Psicologia. Então, vocês não podem ser fiscalizados pelo conselho. O que pode acontecer é você se filiar à sociedade. A sociedade pode fiscalizar vocês se vocês estiverem filiados a elas. Então, eu não posso ir lá fiscalizar uma pessoa que não é filiada a mim. Então, o que tiver com esse terapeuta de ele responder, o que vai acontecer? Ele vai responder sim. Ele pode responder criminalmente, civilmente, dependendo do desvio de conduta qual ele for fazer, que ele for cometer. Tá? Vamos lá. Página 9. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que deve aprender a fazer. Correto? Então, é fazendo que se aprende. Então, não adianta você não vai fazer nada se você meter a mão, botar a cara e fazer. Ficar no lúdico, não, vou esperar uma oportunidade para eu fazer. Não. Eu falo que o feito é melhor do que o perfeito. Faça. Vá ajustando. Faça. Ajusta, faça. Tem uma ferramenta da PNL chamada TOTS, né? Testar, observar, testar, sair. Então, você testa algo, você observa, faz de novo. Testa, observa, faz de novo. A vida é assim. Você vai fazendo, testando, fazendo, testando, fazendo, testando. Então, perfeito vai estar? Nunca vai estar perfeito. Então, você tem que pegar e ir ajustando. Aqui eu coloquei a lei, né? A verdade é que somente os psicólogos podem exercer psicanálise? Não. A Lei 4.119/62 dispõe sobre os cursos de formação em psicologia
e é regulamentada a profissão de psicólogo. No artigo 13, define as competências das formações de suas funções privativas, conforme vamos a seguir. Tá? No artigo 13 aqui, eu botei ao portador de diploma de psicologia é conferido o direito de ensinar psicologia, nos vários cursos de qual se trata de lei, observar as exigências legais específicas e exercer a profissão de psicólogo. E aqui eu falei, o que é a atribuição do psicólogo aqui, correto? Então, eu botei aqui, ó, diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica, solução de problemas e ajustamento. É claro que hoje, com essa multiversalidade que se existe, muitas terapias estão sendo fragmentadas. Hoje tem o neuropsicopedagogo, que antigamente era tudo concentrado no psicólogo. Hoje você tem o neuromotricidade. Hoje você tem o musicoterapeuta. Tudo ocupação amparada. Então, eu até entendo a maior guerra da psicologia hoje é que muita coisa desfragmentou, descentralizou, tá? Porque foram muitos poderes seguidos por uma pessoa só. Então, nessa descentralização, começou a guerra aí. E aí, com as formações livres, ocupando, abriu-se o leque. Eu creio também que até que melhorou muito, né? Hoje você tem uma especificidade muito grande de atuações, que aí acaba tendo esse avanço todo aí, tá? Vamos lá. Deixa eu só... Na página 10, eu botei mais uma vez aqui, no Brasil, a psicanálise é exercida livremente. É livre. Quando eu falo não é regulamentada, não quer dizer que ela seja oficializada. Ela não tem um conselho específico, e é até bom que não tenha, porque se tiver um conselho, vai ter um dono. Se tiver um conselho único, vai fechar tudo ali. Aí é o que eu falo. O que o conselho de exemplo de psicologia faz para os psicólogos? O que o Corém faz para os enfermeiros? Faz alguma coisa para você? Então, isso no Senado já foi até discutido, tá? De se tirar esses conselhos, porque esses conselhos são autarquias, tá? Cargos políticos, e não brigam pela linha. Eles só brigam lá pelo topo lá e ajudam lá. Você vai na OB lá, uma cheque, você tira na OB lá um dinheiro. Acho que é R$1, R$2. E olha quanto que um associado da OB paga por ano, né? A anuidade. Então, isso é algo que está sendo discutido no Senado, onde há competência para se discutir isso. E por isso que Freud, lá atrás, há mais de 100 anos atrás, ele falava que não queria essa psicanálise institucionalizada. Sem contar que se você não paga, no caso eu, porém, eu não pago desde 2017, quando eu deixei de exercer a profissão. Aliás, deixei de exercer a profissão antes, mas minha carteira expirou em 2017. Se você não paga, você simplesmente não exerce. Você não pode. Então, porque a primeira coisa que pedem, mesmo que você tenha vários cursos, consiga trabalhar com pacientes de baixa, média e alta complexidade, né, que era o meu caso, mas se você não paga... os conselhos não brigam, né? O problema do Brasil hoje é que os conselhos não brigam, né? Aí entra o braço sindical, que também é uma outra perturbação também, que na verdade só julgo por eles. E aí, exemplo, quando lá o ministro Boca de Veludo, o nome dele é o Barroso, né? O Barroso lá derrubou lá o aumento dos enfermeiros. E o Conselho Regional Federal de Enfermagem não entrou com requerimento no STF para poder falar que eles não são responsáveis por julgar isso, que eles têm que julgar isso nos deputados. Você não teve nenhum parecer do Conselho Regional. As atrocidades que acontecem aí no ramo do direito, você não vê a OAB se posicionar quando o juiz manda o advogado calar a boca, quando o juiz manda lá o uso do abuso de poder que alguns juízes têm, você não vê a OAB se pronunciando. Você não vê. E aí, você imagina esse advogado está ali pagando o conselho ali. Então, os conselhos são coisas, são algo que estão sendo questionados. Então, por isso que eu entendo que a psicanálise, Freud, com uma visão muito do futuro, ele não queria aprender. E é o que eu falo com vocês. Por isso, estou obrigado a vocês se filiarem. Se alguém falar para você assim, existe um Conselho Federal de Psicanálise. Mentira. Para existir um conselho, tem que ter autarquia. Tem que ser levada essa proposta lá para o Senado, para a Câmara dos Deputados e ser aprovado lá. E aí sim, há um conselho. Foi levado a isso? Tem uma ata? Não tem, acabou, pô. Então tem muita coisa que é lobby, é mentira. Então não existe conselho, tá?
O que existe são sociedades sem fins lucrativos. Aí sim, as sociedades elas podem formar, elas podem filiar, e somente elas ali podem julgar uma vez que a pessoa esteja filiada a ela. Ela não pode nem querer legislar por um terapeuta que não está filiado com ela. Quer dizer, nós temos a SPIN. Eu não posso julgar lá o cara que está filiado à SFLUP, exemplo. Lá. Eu não posso, porque lá é uma outra autarquia. É outra sociedade. Então, eu não tenho jurisdição sobre ela. Tá? Isso é muito bom ficar claro. Na página 10 aqui eu coloquei mais uma vez as leis, os pareceres todinho, a qual vocês precisam ler, esses pareceres, tá? Que são pareceres importantíssimos que acaba a atribuição. Na página 11, eu botei um negócio muito legal aqui, o que está lá naquilo do que o ministro Jobim, se eu não me engano, em 2002, despachou. Olha o que ele falou. De acordo com a lei da CBO, a lei 2515/50 do Ministério do Trabalho e Emprego, a competência do profissional psicanalista. Qual é a competência dele? Primeiro, avaliar comportamento individual, grupal, instrumental. Eu não aceito, vai brigar com o ministro Jobim. Eu até falei com a menina, tem uma colega que é psicóloga, então faz o seguinte, vou te dar o caminho. Igual eu falei para ela, se candidata a deputada federal, falei para ela, se candidatou, ganhou, show. Vai para Brasília, vai ser líder de bancada. Virou líder de bancada, faz o projeto de lei, vai mudar a lei, tá? Vai arrumar aí metade, você tem que ter metade mais 300 deputados que vão querer comprar a tua ideia, vai passar lá, vai para o Senado, você vai ter que convencer 41 senadores. Essa lei vai voltar, vai ser aprovada, o presidente da República vai ter que aprovar. Vai ficar burocracia. Se você conseguir isso aí, você derruba isso aqui. Isso aqui foi promulgado por lei. Tá? E o direito fala que a lei não retroage para poder prejudicar ninguém. Princípio do direito legal. Tá? Segundo ponto, analisar, tratar indivíduos, grupos distintos. Então, vocês podem avaliar e fazer tratamentos individuais. Em empresas e corporações, o que for. Isso é lei. Orientar indivíduos, grupos, instituições. Podem. Tá? E aí eu falo vocês, façam o MEI de vocês, é importante, tá? Ter um MEIzinho de vocês. Façam o MEI para vocês entrarem como prestador de serviço. O pessoal está fazendo tudo isso hoje. Ninguém vai assinar a tua carteira. Eles vão pegar lá, por isso que eu... Pô, Alexandre, vou pagar? Pega o bizu, já abre o MEI, porque daqui, quando alguns se formarem, já vai estar envelhecido, vai poder negociar algo no banco, vai poder lá dar um girozinho lá, vai poder lá montar seu consultório. Então, o MEI para vocês hoje é muito importante, correto? Porque aí, na hora que uma empresa vai chamar vocês, e aí vocês vão fazer uma prestação de serviço. Eles vão contratar vocês para prestar um serviço, exemplo, de terapia, com um grupo. Alexandre, eu estou com 20 pessoas para poder fazer terapia aqui na minha empresa. Qual o valor? Aí você vai sentar, você vai negociar o valor lá. Só que você precisa ter o posicionamento, para ser respeitado. Eu tenho uma empresa, eu sou MEI empreendedor, então eles vão fazer um contrato com o teu MEI. Sim. O que acontece? O MEI tem uma nomenclatura lá, que é terapias, só que aí tem que consultar a nossa contadora, que é a... Qual o nome dela, Marcelo? Esqueci o nome. Edilene, né? A Kate está aqui perto. Então, a Kate Alves é a nossa contadora também. Aí você tem contato com a Kate, e depois você procura a Marcela, e a Marcela vai dar o contato da Kate, a Kate vai te dar todo o processo certinho. Você vai abrir o teu e-mail. Eu já estou fazendo os alunos pedir fazer isso. Professor, tem um mês de curso. Gente, isso é no futuro. A pessoa no futuro. Daqui a 2 anos, você vai estar com o MEI envelhecido, de 2 anos, 3 anos. E na hora que você for lá prestar um serviço, o cara vai olhar assim, pô, tem 2 anos esse MEI, já lá pagando. Não precisa saber. Não mente, omite. Aberto lá como terapeuta, lá fazendo. Você vai fazer lá, você pode abrir lá, entendeu? Então, isso aqui é o pulo do gato que eu dou para vocês de poder já se posicionar. Ninguém vai assinar a carteira de vocês. A carteira assinada é algo que vai, provavelmente, se copiar os Estados Unidos, vai acabar daqui a um tempo. Mas você comer, você vira um prestador de serviço. Tá? As empresas, elas já quase não estão assinando carteira, elas estão pagando o MEI dos funcionários. Sim, sim. Eu sou funcionária pública, eu não posso saber MEI. Cara, eu tenho que ver isso aí, agora bateu a dúvida. Eu também sou funcionário público, eu não posso ter, mas eu sou presidente da SPIN. Eu tenho a sociedade.
Então, às vezes, as declarações que eu faço de atendimento, eu faço às vezes pela sociedade. Como presidente da sociedade, sem fins lucrativos, eu emito declarações. Mas, normalmente, lá, quando o contrato, eu uso a INDE, porque o CNPJ do Queiroz está no nome da INDE. Eu não posso ter CNPJ no meu nome. Entendeu? Por causa, a fins, chama de SA, né? Eu não posso ter mais. Tem aí a prestação de serviço do caso. Eu sou um funcionário do Instituto Queiroz, entendeu? E aí, na verdade, quando a empresa, exemplo, o Atacadão lá, prestou serviço para o Atacadão. Aí o Atacadão pegou o MEI, então, na verdade, foi o Queiroz que prestou serviço para o Atacadão e eu fui lá prestar serviço. Mas a primeira coisa que ele pediu para mim, o MEI. Aí eu fui lá, aí deu um MEI para ele, aí fizemos um contrato lá de uma prestação de serviço. A gente vai até agora fazer vou fazer outro atendimento lá. Mas tem que ter esse lugar. O melhor mesmo, nós temos a Kate. Quem for fazer análise aqui com a Marcela, entre em contato, pede para entrar em contato com a Kate. Eu vou pedir essa informação, eu vou falar com a Indy lá, eu vou pedir para a Kate fazer um áudio. Eu vou botar no grupo para vocês, tá ok? E eu vou falar quais são as condições do MEI, para abrir o MEI, o que precisa ter. A Kate vai me mandar, eu boto no grupo. Eu acho interessante vocês fazerem esse investimento, tá? Quem puder fazer, tá? Então, para quem já tem MEI, você pode fazer. Sim, você pode migrar. Posso me perguntar isso aí, tá? Porque assim, o nosso projeto é montar a pública na casa. Sim, sim. Eu vou trabalhar com o seu MEI. Pode, aí entra, monta, pode, entendeu? Vamos lá, pessoal. Educar indivíduos, grupos, instituições. Isso aqui é legalidade, tá? Ah, não concordo. Vai brigar lá com o ministro. Não concordo. Vai brigar com o ministro Jobim, que promulgou isso aí em 2002. Tá rindo já? Vai brigar com ele, filho. Vai lá para Brasília, se candidata para deputado, vai brigar, vai derrubar a lei, entendeu? Ou vai lá no STF, lá, né? Procura que o mais poderoso da terra lá, que ele consegue derrubar, que ele pode tudo. Vamos lá. Educar indivíduos e grupos de instituições. Então, reparou a amplitude do trabalho de vocês? Tem noção agora do que vocês podem fazer? Só que tem muito trabalho, não tem muito trabalho? Tem muito trabalho. Então, vocês podem ampliar, sendo um prestador de serviço. Então, isso antigamente ficava só pelo braço da psicologia, hoje não, hoje está aberto. Então, hoje vocês, como prestador de serviço, claro, o certificado de vocês bonitinho, tá? Reconhecido direitinho, e aí lá vocês entram prestador. As pessoas, gente, elas querem resultado, grave isso. Elas querem resultado. Então, estudem bastante para gerar bastante resultado. Para chegar na ponta da linha lá, eu sei que às vezes a gente arruma problema porque você trabalha, né? Lá no Atacadão, lá deu um problema lá porque eu fiz um teste de Enneagrama com eles, trabalhei no Enneagrama lá e fiz uma constelação com o pessoal do RH. Bom, o pessoal ficou doido. Aí veio até a questão, os psicólogos me procurar e tal, aí gerou um caos lá, porque eu até falei, cara, o problema não é meu, não, o problema é de vocês. Vocês estão tempo aí no trabalho, no nosso serviço. Então, o chefe geral, a empresa estava tendo uma demanda muito complexa de estimulação do funcionário. Ela entendeu que o funcionário chegava, entendia. Eu fiz o Enneagrama e posicionei cada um. Falei, cara, não tem como. Esse cara aqui é o Enneagrama tipo 2. Ele é o cara legalzinho, coraçãozinho, sensível, então ele tem que estar ali ajudando todo mundo. Então eu tenho que pegar um cara tipo 9, estrategista. Então eu comecei a dividir cada um pelo tipo. Ó, bota esse aqui no caixa, bota aquele ali na conta de estoque. Esse aqui é o perfil dele, é gerenciamento. Então fui fazendo algo que é serviço que era para estar fazendo elas, cara, não é meu. E aí tivemos resultado em um mês de acompanhamento, tivemos resultado muito bom, significante. Entendeu? Aí eu começaram a ter um resultado que cada um começou a trabalhar, aí agora eu devo voltar lá para o processo seletivo. Eu falei para eles, dentro de você trabalhar com os funcionários aqui, no processo seletivo você já garimpa. Ah, tem 100 pessoas no processo seletivo, já começa a trabalhar no Enneagrama. Porque aí eu já vou dividir para cada setor. Eu não quero tempo, porque às vezes o cara é um estrategista. O cara bom, que dá para trabalhar um perfil de gerência, o cara trabalhar com líder de grupo. Aí vai botar o cara lá para poder puxar arroz e feijão, que for. Não que puxar arroz e feijão, não que descarregar caminhão seja ruim, tá? Porque o homem, quando ele é digno, todo trabalho é digno. E o cara que é homem chefe de família, isso não vai desmerecer em nada. O que é dignidade? Ele chegar em casa, prover os filhos em casa, e a esposa e a casa dele. Vergonha não prover. Mas se você tem condições de você trabalhar um processo seletivo direito, você vai fazer. E não adianta você olhar diferente e respeitado. E aí não adianta. O patrão, ele quer o quê? Ele quer resultado.
E nem pergunta de onde que é, se for, que é resultado. Chegou, deu resultado do cara, acabou na pandemia, isso que é importante. Página 12, eu botei para fazer o carnal, né? A minha sorte foi passar a madrugada estudando. Acabei dentro do carnal, né? A sorte que ele teve, uma sorte maravilhosa, foi ter estudado muito de madrugada. Aí ele deu muita sorte. Né? Aqui eu botei, ó, desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas. Vocês podem fazer grupos de estudos, estudar determinado tipo de patologia, certo? Caramba, determinado tipo de dinâmica. Exemplo engraçado, poxa, pacientes com perfil X têm a tendência de desenvolver determinadas doenças. Exemplo, é igual lá no Corpo Explica. Pessoas com traço do corpo esquizoide, elas têm uma tendência, algumas delas, a desenvolver autismo, desenvolver doenças mentais. Então, você vai montar um grupo de estudo, vai pegar 10 pessoas com traço esquizoide, vai fazer a ficha de anamnese decente e vai comprovar que aquilo que a tese falou está certo. Você vai desenvolver um grupo de estudo, você vai para o campo. Muitos de vocês aí já sabem trabalhar com muito cliente que estão lá no estágio direto. Então, muitos de vocês já sabem desenvolver como que é o perfil do paciente adictivo, que são os usuários de drogas. Então, vocês já são craques nisso aí, já sabem. Então, se vocês verem um paciente hoje adictivo, você está lá, seu pai, batata. Você já olha para o cara e já percebe que ele usa droga alguma coisa. Pela experiência que vocês estão desenvolvendo. Não adianta. Aí entra o desenvolvimento da experiência. Tá? Não adianta. Por isso que eu liberei vocês muito precoce para poder atender. Na minha época que eu me formei, eu só podia fazer estágio faltando 6 meses para acabar a formação. Tem noção disso? Faltando 6 meses. O que eu fiz com vocês? Inverti. Se matriculou hoje. Eu quero no estágio, no próximo vai ter março, né? O março abril. Último sábado de março. Então, o aluno que entrou hoje quer ir para o estágio, pode ir. Claro que não vai atender. Mas já vai colar de quem já é mais antigo para ver como que é a dinâmica. E dependendo do que for desenvolver bem, duvida, Marcelo já vai jogar no teu peito lá, a roda da vida vai mandar. Segura na mão de Deus e vai. No início vai ficar nervosa, tal coisa, mas vai desenvolvendo, meu irmão. Vai desenvolvendo ali, ó. Vai desenvolvendo, vai dar crise. O teu coleguinha do lado deu ruim, o coleguinha do lado, o coleguinha vai te ajudar do lado, que tá pegando, acabou. É dessa forma que nós formamos. E aí, quando você chegar até o final da tua formação, é 2 anos escutando, gente. Tu vai desenvolver o quê? A escuta analítica. Então, até o final, tu vai estar com o teu ouvido escutando, vai ficar muito mais fácil se eu deixar para os últimos 3 meses você fazer isso aí. Para mim não é interessante. Para mim é interessante. E eu não estou preocupado. A minha intenção lá é você estar escutando eles. Nem eles. Porque de 10 que estão lá, 8 não querem. Não gera essa expectativa. De cada 10 que estão lá, 8 não querem. Então também não vai com essa questão 1. Eu sei que às vezes é até desanimador falar com você. Mas não vou lá com a expectativa que vocês vão salvar o mundo, que vão converter. Vão salvar. E cuidado, depois os caras têm uma... Bom, Dom Juan de Marco, a lábia deles são... Eles parece que eles leram Nelson Rodrigues, filho. Nelson Rodrigues, que eu estou dramaturgo romântico. Meu irmão, Nelson Rodrigues na ponta da língua. Vou tomar só esse cuidadinho aí que quem tiver com carência dá problema. Vamos lá. Oi. Tá. Coordenar equipes, atividades, áreas afins. Aqui eu coloquei várias situações que vocês poderão estar atuando, tá bom? Dentro do que tange aqui ao atendimento. Na página 3 eu coloquei aqui para vocês aqui o que... Peraí. Embaçada aqui. Vamos lá. Na página 3 eu botei, né, o que eu penso, aqui uma outra frase do Karnal que eu gosto dessa frase, olha o que o Karnal fala. O que eu penso não muda nada além do meu pensamento. Agora, o que eu faço, a partir disso, muda tudo. O Karnal falou isso. E quando você está pensando, não vai mudar nada na tua vida. Agora, quando você começar a fazer, aí sim as coisas começam a mudar. E aqui eu coloquei, né? Tá vendo aí? Alguma... Oi? Já foi até respondido algumas questões. Isso aí, tá vendo? Fiscalista pode ter MEI, fiscalista pode ter plano de saúde. Então, isso aqui tudo eu vim respondendo. O plano de saúde aí, gente, vai depender muito, porque o plano de saúde paga muito pouco.
Então, é muito mais fácil, oriento muito vocês serem prestadores de serviço de uma operadora de saúde do que trabalharem para ela. Porque eles não vão valorizar, vão pagar ali um ticket muito baixo para um atendimento aí. Um dermatologista, o plano de saúde está pagando R$60. Sim. Está me entendendo? Um dermato, R$60 por atendimento. Porque eu vou fazer o que com o psicanalista? Está me entendendo como funciona? E é muito... Isso foi até um levantamento que a gente até falou lá, né? Tinha um professor que ele veio questionar o valor que a gente estava pagando. Aí eu peguei a tabela do MEC para ele. E nós pagamos hoje em torno de R$70 a hora. O professor da aula. Mais do cara que tem mestrado, doutorado na faculdade. Aí eu mostrei para ele a tabela para ir lá. A gente acha que ganha muito. Eu trabalhei anos aí dando aula, ganhando R$15, R$16 a hora e tendo pós, tá? Então, é muito importante ter esse posicionamento. Por isso que eu falo, cara, vai ter uma operadora para network, pagar visibilidade, para encher a boca. Eu sou o prestador de serviço da Mil. Não tem nada errado não, tá? Para ter um engajamento, pessoal, estou lá, estou dentro da Mil, atendendo a Mil. Vai depender de você. E você vai definir o que você vai querer, entendeu? Tá? Vamos lá. Perguntas, pessoal? Agora, no finalzinho, eu botei aqui, a partir da página 14, eu botei o código de ética do quê? Da Sociedade Psicanalítica Integrativa, que é a SPIN. Tá? Eu coloquei o nosso código de ética. E aqui são várias normativas que foram colocadas. Eu acho interessante vocês lerem bem de forma tranquila, calma, porque aqueles que se filiarem conosco vão estar submetidos a esse código. Não tem nada demais. Para quem trabalha certo, tranquilo. Tá? Aqui eu botei o capítulo de denominação, os objetivos, o que se apresenta, né? O artigo 2, o presente código de ética se fundamenta nos princípios da filosofia moral e os conteúdos da valorização e desenvolvimento do homem. Então, esse código de ética foi feito pela doutora Gisele e pela doutora Carmosita, tá? A Gisele, ela é advogada do Instituto e ela credenciou essa matéria, ela é do direito trabalhista e a Carmosita é da área criminal, tá? A aluna nossa se formando agora, e aí eu pedi uma ajuda para ela poder fazer esse código. Então, as duas advogadas assinam embaixo desse código aqui, desse código de ética da instituição, e elas também fazem parte do conselho, tá? E elas fazem parte do conselho da SPIN. Eu sou o presidente, mas são 7 conselheiros. Eu não tomo nenhuma atitude sozinho. Hoje, até mais por elas do que eu. Muitas coisas que estão resolvendo são elas que resolvem, nem resolvem, que elas têm habilitação, têm capacidade. Às vezes, eu só sou consultado em algumas coisas que têm que ser feitas. Elas me consultam, deixa isso, aquilo, com relação a isso aqui, eu vou explicando. Mas elas que são a autoridade, a gente mais deixa lá com elas lá essas dinâmicas aí. E aí eu peço a vocês que vocês leiam com calma, tá? Ó, capítulo C, página 15. Isso aqui é muito importante, né? O capítulo sobre sigilo profissional. O psicanalista está obrigado a guardar o sigilo profissional nos seguintes termos. Então, ele é obrigado a guardar. Não é que ele deveria, ele é obrigado a guardar o segredo. O psicanalista não pode passar informações sobre os seus conteúdos que lhe foram passados pelo cliente. Então, aqui é tudo voltado para o sigilo. O psicanalista não pode passar informações para outro colega do seu cliente, sem a devida autorização por escrito do mesmo. Então, o negócio aqui dá aquela apertada. É claro que quando nós somos supervisores, e às vezes acontece, a Marcela pode ter um amigo de supervisor me procurar, eu procurar ela. A gente resolve isso de forma interna. Tá? Normalmente nós vamos resolver isso aqui com os casos clínicos. Só que eu não posso passar por um outro supervisor. Isso é muito perigoso. Então, vocês vão trabalhar isso aí. Uma coisa eu sei para vocês. Não confie em ninguém sobre os casos de vocês clínicos. Não confie. Poxa, Alexandre, meu esposo, meu amigo, não confie. Já vi casos muito sérios, problemas de processo, um montão de coisa, questões pessoais, aberto dentro do site analítico. Tá? Vocês não têm amigo lá dentro. Tá? Grave isso. Qualquer dificuldade que vocês venham a ter ali, de dúvida, procure o supervisor direto. Vocês aqui no Futuro Atendendo vai estar comigo, ou vai estar com a Marcela, ou vai estar com a Georgina, ou vai estar com a Gisele, ou vai estar até com a própria Nice também, que são pessoas que estão no alto conselho lá em cima. Então, tem dificuldade. Poxa, eu não quero falar isso com o Alexandre.
Tenha liberdade. Eu não tenho crise com isso aí, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estou atendendo a pessoa, quero que a Marcela me supervisione. Vai com Jesus, não tem problema. Entendeu? Não tem dificuldade, tem maturidade. Tá? Então, mas eu só falo vocês tomarem cuidado no que o que está mais quebrando na sociedade hoje, isso aqui, sigilo profissional. Porque isso aqui não é igreja, graças a Deus. Não é igreja. Na igreja tem, vou morar, vou perdoar, tá, deixa aqui. Não, aqui dá processo. Aqui dá problema, aqui dá justiça. Aqui você tem que pagar direitos morais. Aqui dá ruim. Aqui dá ruim. A igreja lá, você ora, tal, pede perdão. Aqui dá ruim mesmo. Porque você está dando pessoas que não são anjinhos, não, tá, gente? E eu acho também muito chato quando a pessoa tem algo, segredo dela espalhado, meu, já era. Então, vocês aí tomem muito cuidado. Até para pessoas que são cristãs, né? Porque, às vezes, nós cristãos, eu me incluo, somos muito viciados, às vezes, em coisa. Tá? Aí tá ali triste, não, eu vou aqui me escutar, quando vê o negócio dá maior problema. Lá nós tivemos um problema num polo aí, né? De uma pessoa veio fazer análise, só que o problema dela, ela foi pontuando para todo mundo. E na hora que o negócio espalhou lá, ela quis acusar o analista lá. E aí eu chamei todo mundo, sentamos ali, e ela foi desmentida. Não, você falou lá no dia da oração lá, lembra que você está pedindo oração que orasse para você, porque PPP? Então, como você quer falar que foi o terapeuta? E só tinha 100 pessoas lá na consagração, só isso. Pouquinha gente, né? Aí, na hora que deu ruim, foi quem? Foi o terapeuta, que abriu para todo mundo. Dizendo que o terapeuta não tinha conexão nenhuma com o pessoal lá. Então, assim, o cuidado que eu peço a vocês com relação ao sigilo profissional. Então, isso aqui é uma coisa que quebra. Não confie. Cuidado, muito cuidado. Ó, uma coisa também. Isso aqui, ó. Eu abro meu telefone para algumas pessoas, para algumas, não para todas. Mas já tive problema com isso aqui? Já tive. Como que eu tive problema? Eu estava atendendo uma cliente, a cliente falando do esposo, isso, aquilo, Olha a frase que foi isso. Não, mas você sabe, olha a frase que eu falei. Você sabe que ele é narcisista, cara. E os narcisistas não mudam. E é interessante você fazer uma reflexão, buscar um entendimento, para que, se você quiser ter uma vida saudável com ele, você precisa refletir sobre isso aí. Mas na análise eles conversam. Foi isso. Ela ficou bem, o varão lá com o vaso, aí estou vendo uma ligação para mim. Me ligou dele. E aí, irmão? Fala aí. Você acha bonito? Não tem vergonha? Você falou, tô com vergonha de quê? Eu falei, pô, irmão, o que tá falando? Sou eu, fulano de tal. Então, fala aí, irmão. Só que comigo o foguete não tem ré, né? Não, tu leu aí minha voz mesmo. É a tua estrutura, tu é narcisista mesmo. É isso mesmo. Tudo que você ouviu aí é a tua estrutura. Correto? É você. Mas faz o seguinte, quarta-feira eu estou atendendo em Implementar. Eu vou deixar o último horário de 10 horas da noite para te atender. Se você quiser lá conversar comigo, vai lá. Leva tua esposa junto comigo, vai lá. E a gente conversa. Eu tenho até 2 horas da manhã. Ele não foi. Os narcisistas são covardes. Se fosse psicopata, ia. Psicopata vai. E aí depois ela veio toda... Eu falei, não, cara, você está certo. O errado estou eu, pô. De ter respondido você no WhatsApp, porque você não sabe trabalhar com liberdade. O áudio. Erro foi meu. Erro foi meu. Não, ela mandando, erro foi meu. Não, mas professor, não, erro foi meu. Não fica reclamando, foi errado de você aí não ter gerenciado o que você conversa aí, você com a futura terapeuta. Não tinha nada demais, foi essa frase. E você, com essa dinâmica de querer se pertencida, não, é o que eu converso com o meu terapeuta aqui e acabou. O errado sou eu. E aí acabou. Aí que eu fiz, bloqueei no telefone. O que você tem para falar comigo agora é mexer análise. Porque você provou para mim que você não tem como conversar outras coisas. Ponto final. Eu tenho essa flexibilização, tá? Só que você, como terapeuta, tem que saber gerenciar isso aqui. Uma frase fora de contexto é a pior merda que tem. Então, se for dar resposta, dê resposta cheia. Está marcado hoje? Sim. Aí o marido pega o telefone. Ou a esposa pega o telefone. Aí você tem a maturidade. Está marcado a terapia que você marcou para hoje? Isso. Se for a terapia, está marcada às 2 horas a terapia. Bem explicadinho. Bem explicado. Se não, dá ruim, dá muito ruim. Entendeu?
E são coisas boas que eu estou passando para vocês, parece bobeira, não parece? Pô, mas isso dá merda, meu irmão, isso dá problema. Então, estou falando da dor minha, tá? Do erro meu que eu cometi, que não era para ter eu falado isso. Mas se a pessoa ali, numa angústia, estava chorando muito, e você, por causa da necessidade, você fala, não, cara, não tem como. Você sabe a estrutura do cara. O que você quer fazer mais? Não tem jeito. O cara narcisista não muda. E é verdade, não muda. Mas aí o cara que está na tua ponta lá não tem o. Na verdade, ele vê você como opositor. Ele acha que você quer destruir o cara. Não é, pô. Você está fazendo uma análise fria. Mas você pode, a gente pode evitar esse desgaste, sim ou não? Acho que sim. Pode ou não pode? Eu não estou falando ser ultra radical, porque eu também não sou esse cara. Ultra radical. O Marcelo, Marcelo, te conversa pra caramba. Se desbloqueasse, dá merda, né? Se fosse grampear, dá merda. A gente conversa um montão de coisa rápida, às vezes tem uma coisa para lá e para cá e tal. Eu falo alguma coisa, Marcelo, faz isso aqui, Marcelo, faz isso. Isso acontece. Então, você também é terapeuta, em casa. Cuidado com o telefone, tá? E aí, senão, pessoas também podem pegar o teu telefone ali ou ter níveis de interpretações diferentes. Então, assim, é uma parada muito espinhosa. Você tem que tomar muito cuidado com isso. A Marcela passou uma cliente para mim que ela queria ficar fazendo análise no WhatsApp. A Marcela me orientou. Não. Só marca, só no site analisa. Conversa o online também é dinâmico. É igual eu atendi um rapaz semana passada que não queria ver a câmera. Então não tem análise, vou desligar aí. Não, mas aí, irmão, já é complexo a análise online. E você não, porque você tem problema de concentração, você tem que estar vendo o post de alguém. Irmão, aí eu falei, meu filho, olha a minha cara, meu irmão. Você acha que no fundo eu quero olhar para o teu rosto? Mas assim, tem essa questão toda, essas complexidades que são, eu chamo de areia movediça. E você, como terapeuta, é claro, vai errar, eu errei, pô. Vai errar, pô. Entendeu? Vocês vão errar, mas você tem que ter esse cuidado, sabe? Esse cuidadinho tem que ter ali, principalmente hoje, com a tecnologia, às vezes ela é a nosso favor, mas ela joga contra a gente às vezes, tá, gente? Às vezes ela está todo a nosso favor, mas ele joga contra a gente. Então, tome muito cuidado com isso aqui. E, além do mais, para a gente finalizar, eu coloquei aqui atribuições da ética institucional. Então, leia essa parte aqui do Estatuto, que está muito legal, tá? O direito dos profissionais, o direito dos pacientes, na página 17. Então, eu coloquei para vocês aqui todo um compêndio importantíssimo. Porque vocês, quando se formarem, vocês vão ter a opção de pegar e se filiar, tá? Eu acho interessante porque vocês vão fazer a reciclagem de vocês. É um ambiente muito legal de network, de troca de informação, de troca de dúvidas, os workshops que eu faço fechado com os membros da SPIN, os descontos que tem, um monte de coisa. Que para o membro SPIN já é muito interessante. Aquela última aula que você falou para a gente tomar cuidado na terapia online, com a pessoa que está de fundo, às vezes está dentro de casa, foi bacana, veja, eu estava atendendo a pessoa, daqui a pouco o esposo dela toda hora vinha abrir a porta do guarda-roupa, aí eu chamei ela depois, conversamos, aí agora eu estou atendendo ela na hora de almoço no trabalho dela, ela vai lá na salinha. É a melhor coisa, porque às vezes acontece isso, às vezes a pessoa não tem privacidade, ela acha que tem privacidade de casa, não tem. Cuidado com isso, tá? Eu já perdi cliente, eu falei você, por causa da privacidade aí, a cliente abriu a vida dela, o marido do esposo atrás. Bem atrás olhando. Olhando tudo. E aí, cara, o complexo, a pessoa não entendeu, então a privacidade, isso é uma característica do online. Eu tenho que tomar muito cuidado. Explica a pessoa, faz o debriefing primeiro. O que é o debriefing? Um resumo. Chega a pessoa e fala assim, olha só, o atendimento online é assim, cuidado. Você vai ter, é seguro? A tua parede de casa é drywall? A porta fecha? Gente, eu só falo o que eu já vi. Entendeu? Porque parece que não. Tem gente que bota a orelha desse tamanho, bota copo. Aqui, ó. O quê? Você não tem noção do que as pessoas fazem, cara. Bota copo, espelha telefone. Ih, gente, é muita coisa que acontece. Vocês têm que tomar esses cuidados aí. Ok, meu povo? Recado, Marcela. Um recadozinho aí para vocês. Pessoal, boa noite para vocês aí, tá? E aí, depois da gravação, eu vou jogar para vocês lá. A pergunta que a colega está fazendo, você pode atender amigos? Eu não acho legal.